Ali, arroba, espaço ES. Que é essa? Esporte, não é? O Ale? Underline Oliveira Oficial. Ué, mas não era? Sim. Churrasco versus pintada. Não, que você falou que... Marque seu amigo que prefere o churras e seu amigo que prefere a pintada. Não, porque você falou que pintava. Eu estudei arte, né? Mas pra você dar uma bela pintada, isso aí dá um trabalho que, né? Tem que ter uma dedicação Aí, monstra. sabe se usa o pincel ou a brocha, né? Churrasco, Você prefere qual instrumento? não tem questão de preferência mais. Agora não tem mais escolha no caso. A brocha já tá... O André fica só olhando, não fala nada. Põe a classificação do brasileiro na tela aí, vai. Nada. Ai, meu Deus, São Paulo, o Flamengo segue líder, mas com São Paulo na cola. Estão falando tanto do São Paulo que eu já botei o São Paulo na primeira colocação, mas o Flamengo está lá com 2 pontos na frente, 34, São Paulo segundo No intervalo com 32. da rodada ontem, né, dos jogos das São Paulo quartas, liderou. São Paulo era líder. É isso. O Inter, que ninguém fala muito ou não falava muito, tá ali como quem não quer nada na terceira posição, mas quer coisa assim, o Grêmio na quarta, Atlético e Palmeiras fechando o G6. Aí vamos lá para outra Atlético página. tem jogo a menos. Tem um jogo a menos. O Vasco tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos. 2 jogos a menos. Um seria com o Santos no dia 16, mas tinha jogo da Copa do Brasil, aí foi adiado, ninguém sabe para quando. E aí o Botafogo e o Vasco abrem a segunda parte da tabela. O Santos é o último clube fora da zona de rebaixamento. Atenção, hein? Sem técnico, perdeu ontem. Não, e se o Bahia empatar hoje, então, ele entra na zona. porque hoje tem Bahia e Galo às 8 da noite na Fonte Nova. O Bahia é o primeiro, é o líder do Z4, vamos dizer assim. E aí tem Atlético Paranaense, Paraná Esse e jogo Ceará. na Fonte Nova já? Porque Era sábado teve tribalistas lá em Salvador. Ah, você estava lá, né, inclusive? Eu não sei se o... A rodada de quarta não teve por causa da preparação do jogo. Sim. O Bahia jogou em Pituaçu, como eles falam. Mas era Fonte Nova. Que era sul-americana, então deu tempo já de... Agora é o seguinte, vamos abrir falando de Flamengo e São Paulo, que são os líderes. Vamos botar as sequências dos dois aí na tela pra gente dar uma espiada. Porque essa agora... sequência é só no brasileiro. Depois a gente mostra uma tela mais completa. Com todo respeito aos adversários do São Paulo passou por uma sequência complicadíssima, passou bem demais e agora tem condição de vencer todos esses adversários. Todos. Ó, o Flamengo agora é que o negócio vai complicar. Sim. Pega o Grêmio fora de casa, pega o Cruzeiro em casa, pega o Atlético Paranaense fora de casa, que é sempre difícil. O Flamengo nunca teve vida fácil lá. Era na fácil Arena da quando o Baixada. técnico era o Fernando Diniz, agora tá mais difícil. Pega o Vitória em casa e pega o América Mineiro fora. Você vai ver, né, quando for bater o Vitória, como é que vai estar. O Vitória perdeu o treinador. Perdeu o Mancini então, ontem. Assim... O São Paulo pega o Vasco em casa. Dá pra ganhar? Pega o Sport fora. Ganha. Pega a Chape em casa. Pega o Paraná fora. E pega o Ceará em casa. A sequência do São Paulo braba meio que já passou, né? Eu tava lembrando hoje, e o Guipa foi cirúrgico. Quando começou a sequência de jogos do São Paulo, logo depois da parada da Copa do Mundo, dos 4 jogos seguintes, a gente disse aqui que se o São Paulo fizesse 7 pontos, a gente tinha que aplaudir de pé e o São Paulo fez 9 pontos. Eu achava que 5 pontos era lucro. 5. Porque tinha Grêmio, Flamengo e Cruzeiro fora e o Corinthians em casa. Ele só perdeu do Grêmio fora. Sim. Então se ele empata 2 desses fora de casa e ganha do Corinthians em casa 5 pontos, pra mim não ia ser ruim. Ele fez 9. E salvo engano da minha parte, se a cada 4 jogos você ganhar 3, ou seja, fizer 75% de aproveitamento, você será campeão de qualquer liga no mundo. Com 75% de aproveitamento. Ou por volta de, tá? Posso estar errando ali no... Mas tenho a sensação. Eles podem até dar um pouquinho de trabalho para isso, que é segunda-feira. Quais foram os campeões brasileiros, quantos por cento de aproveitamento que eles tiveram? Porque 75% de aproveitamento em um jogo só desse tamanho é digno de... E contra o Paraná já é o primeiro jogo do retorno. E agora começa a promoção, o calendário louco para os principais concorrentes do São Paulo. E o São Paulo não tem Liberta. Tem só nem Copa do Brasil, só tem a Sul-Americana. Põe na tela o calendário louco aí, que é justamente sobre isso que a gente fala agora. Olha o mês de agosto do Flamengo ali. Pega o Grêmio pela Copa do Brasil dia 2, pega o Grêmio de novo pelo Brasileiro, pega o Cruzeiro pela Liberta. Agora vem cá, dia 2 e 4? O Cruzeiro de novo. Dá uma olhada aí, ô Cogumelos.
Não é 2 e 4, não. Não pode ser. Não. Mas a sequência é essa. Sim, a data que talvez esteja errada. Aí o Flamengo pega o Grêmio 2 vezes, depois pega o Cruzeiro 2 vezes e pega o Grêmio de novo, Guipa. O São Paulo agora tem que aproveitar essa sequência complicada de jogos, não só do Flamengo, mas dos principais adversários e candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, cara, e focar no Brasileirão. O São Paulo tem totais condições de focar no Brasileirão. Acho difícil que o Flamengo faça isso, que o próprio Grêmio faça isso, o Cruzeiro. Eu acredito que os times que estão lá em cima vão poupar seus jogadores, visando a Copa do Brasil e a Libertadores, que são competições até mais rentáveis e mais importantes na cabeça dos torcedores e dos dirigentes, e focar no Brasileiro, cara. Eu só fico um pouco receoso com o São Paulo quando a gente entra no assunto goleiro. Eu acho que é muito pouco para um time que quer ser campeão brasileiro ter Sidão como goleiro. Mas o São Paulo vive um momento diferenciado. A gente vai falar disso mais pra frente. Agora, não é 2 e 4, mas é 1 e 4. Ou seja, não muda. Sim. A pauleira é quase a mesma, né? Na verdade eu pensei nisso só porque assim, o Flamengo nem volta, né? Já fica lá, já faz os 2 jogos. Mas eu acho o seguinte, são jogos muito complicados. O tamanho do jogo é muita coisa. A gente sabe que o mata-mata. Se fossem todos jogos de pontos corridos, seria um pouco menos. Agora aí no meio tem mata-mata, que se você classifica mas se você é eliminado, você sai da competição. Uma coisa é você perder um jogo e, cara, tem a rodada seguinte. Outra é você perder e cair fora da competição. Então, eu acho que o Flamengo até agora, ele teve um grande mérito, porque assim, a gente está falando do São Paulo, fica parecendo, vocês estão esquecendo de falar do líder? Não. O Flamengo tem um grande mérito. Ontem, por exemplo, ele correu atrás do resultado, ele teve que, Só que o horizonte é muito mais preocupante para o Flamengo do que para o São Paulo. Foi bom você ter tocado nesse ponto, André, porque eu vi um monte de mané escrevendo em rede social assim, porque olha, os caras estão esquecendo de falar do Flamengo, estão super valorizando o São Paulo. Não é isso, gente, é porque o Flamengo, a gente sabia que brigaria pelo título. A gente sabia que o Flamengo era apontado por todos como favorito ao título do Campeonato Brasileiro, o título da Copa do Brasil e o título da Libertadores. São Paulo está sendo citado porque nem o torcedor mais otimista do São Paulo imaginava que o Tricolor ia estar numa situação como essa nesse momento. É normal a gente exaltar o São Paulo. São Paulo era um time tratado como azarão no início do Campeonato Brasileiro. Só se perguntar pro torcedor são paulino. E agora o São Paulo tá aí. Passou por uma sequência difícil e continua na cola do Flamengo. Então é normal a gente valorizar o trabalho do São Paulo. E quando a gente valoriza o São Paulo, André, a gente não tá menosprezando o Flamengo. Não, muito pelo contrário. Agora, o Alê teve o confronto direto. O São Paulo deitou no Flamengo lá. Então, né? Eu acho que por mais que o Flamengo seja líder, o time do momento é o São Paulo. E o São Paulo evoluindo, cara. Essa é uma discussão sensacional. Eu tenho até separado aqui uma tuitada específica para abordar esse tema. Mas antes, eu tenho uma pergunta dos cogumelos na tela ali. Chegou a hora do Flamengo abrir mão de algum campeonato? Essa liderança do Campeonato Brasileiro coloca muita dificuldade para esse tipo de escolha do Flamengo. Basta dizer que uma das derrotas... Aliás, a Chapecoense tem se dado bem com essa história de revezar jogadores, né, dos seus adversários, que ontem empatou com o Grêmio. Sim. O Grêmio também é alternativo. Quando ganhou do Flamengo, o Flamengo é alternativo. Isso. Mas acho que a liderança dá um peso maior. Sim, o Flamengo, nessa maratona que vai viver em agosto, em alguns jogos, não vai abrir mão de campeonato, mas vai jogar com uma formação diferente. Mas tem elenco suficiente para colocar times competitivos em todas as frentes? Eu acho que, a rigor, a gente vai começar a descobrir isso agora. Por exemplo, o São Paulo, eu achava que tinha um cobertor curto aí, que tinha poucas opções. A gente está descobrindo cada vez mais, porque Sim. Ele está trazendo a molecada da base, a molecada de Cotia, está dando oportunidade, o time está organizado e os caras estão correspondendo. Sim. Vamos ver como isso vai acontecer no Flamengo. Mas é evidente que o Flamengo não vai jogar todos esses jogos decisivos com a mesma formação. Isso não vai acontecer. Até porque, o André falou aí do caráter decisivo, dos jogos que são muito difíceis, e aí na Copa do Brasil não tem o que fazer. Na Libertadores, se o Flamengo classifica em primeiro, teria uma outra possibilidade, mas além da intensidade, o grau de concentração, o desgaste até psicológico é muito grande nesse tipo de jogo. Que é aquele jogo que você não pode errar meia vez. Não, e outra coisa ali, que é assim, o Flamengo não tem gordura. Ele é líder, mas ele não tem gordura. Então, o Flamengo abre mão numa rodada para priorizar aqui, ele corre a chance de perder, corre o risco de perder a liderança.
E aí a gente sabe que é problemático. Uma coisa é o Corinthians do ano passado perder, empatar e não ser superado. Né? Porque chegou no momento que a gente falou, cara, o campeonato tá aberto, mas o Corinthians nunca perdeu a liderança. Sim. A outra é você perder a liderança. É cair na tabela. Não, e tem mais uma coisa, por exemplo. Dos 8 primeiros colocados, 5 vão passar por essa maratona. Tá? Só que é diferente o Palmeiras, que está aí a 8 pontos da liderança. Se ele vai poupar no brasileiro, tem um peso diferente do que o líder da competição. Sim, exatamente. Sem dúvida. É meio que um paradoxo, né? Porque os times que estão atrás não vão sentir tanto. Porque eles já não estão. Agora, só para a questão matemática, porque o Cogumelo me ajudou aqui, ó. Isso, eles mandaram aqui no WhatsApp. O Cruzeiro de 100 pontos, aquele Cruzeiro de 2003, teve 72% de aproveitamento. E os últimos campeões, 63, 70, 71, 70. Ou seja, com 75% de aproveitamento, que foi o que o São Paulo fez agora com 4 grandes adversários, 4 jogos dificílimos, ele é campeão brasileiro fácil. Sim. Tá, eu só gostaria de discutir um pouco mais essa situação da tabela da sequência de jogos do São Paulo. Cara, o futebol, ele deu muito tapa na tua cara já? Na minha cara toda semana. Toda semana. O Santos mostrou... Aqui o tapa na cara. O Santos mostrou alguma evolução, até alguma evolução, principalmente com relação ao espírito, à vontade, empatou com o Flamengo. Foi e perdeu pro América. Sim. Mesmo chutando 30 bolas a mais no gol do América. Era um jogo pro Flamengo ganhar esse contra o Santos na Vila para abrir uma vantagenzinha. Sim, mas eu entendo o que você está falando, Ale, só que assim, se você parar para pensar, eu prefiro enfrentar, por exemplo, com todo respeito hoje, um Vasco da Gama, uma Chapecoense, um Paraná, do que encarar um Cruzeiro, do que encarar um Grêmio, independentemente de dar tapa na cara ou não. Mas futebol. aí tem alguns mas eu aspectos. entendo, o seu tapa na cara... Eu entendi o que você está falando tipo também, assim, mas eu prefiro não é pegar um time menor. teve 75% de aproveitamento nos últimos 4 jogos contra adversários. Não garante nada. Que agora vai ter 75% nos próximos 4. Mas tem mais condições. Eu acho que, a avaliação que a gente tem fez, mais possibilidades. Então, porque a gente fez uma avaliação, André, você até citou isso, uma avaliação antes desses confrontos difíceis do São Paulo. Que a gente falou, se fizer 6 pontos, está maravilhoso. Agora, nesses confrontos que o São Paulo fará agora, que são confrontos teoricamente mais fáceis... a exigência subiu. A exigência subiu. Eu mesmo disse que o São Paulo tem condições de vencer todos os jogos. Logo, são confrontos mais fáceis. Uma coisa que eu te não garanto... Não estou dizendo que vai vencer, então, mas são confrontos mais fáceis. Não, mas eu estou falando por 2 aspectos, André. Primeiro, pela forma de jogar. Então, evidentemente que o São Paulo não está conseguindo esses resultados propondo o jogo. Sim. Não tem sido assim. Ontem o São Paulo, o gol do São Paulo foi uma aula de contra-ataque. O que é absolutamente legítimo, louvável. Cada um escolhe a sua forma de jogar. O Corinthians jogava assim, 17. De acordo com o que você tem nas mãos. Isso muda. A partir dessa nova sequência que o São Paulo vai enfrentar, evidentemente ele que vai propor o jogo. Essa é uma situação. E outra coisa, e aqui não é nem defesa, e não é crítica, é um comentário, uma constatação. O grau de atenção, o grau de cuidado que você tem quando você vai jogar contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, é diferente. Por mais que o jogador e a comissão técnica lute contra isso. Então vai falar assim, mas não está dando migué, não está dando nada. Mas é diferente. É natural até, É natural do cara, infelizmente até. A estatística e a sequência do futebol, né? A estatística mostra que não é fácil você encaixar uma sequência. Eu sou capaz de apostar aqui, com todo respeito ao São Paulo, que se tem uma coisa que não vai acontecer com o São Paulo nos próximos 5 jogos, é ele ganhar os 5. Mas tem condições. Mas não vai. Tem condições. No papel parece que tem. Mas não vai. Então, assim, é dificílimo você encontrar um time com uma sequência de 5, 6, 7 vitórias seguidas. O São Paulo vem de 2. O jogo contra o Grêmio foi o segundo, né, da sequência. Foi o segundo. Terceiro. Então ele vem de 2, né? Sim. E são 5 vitórias nas últimas 6 rodadas. Então assim, um tropeço ele acontece. Sim. Então assim... Mas o São Paulo tropeça... São 5 jogos perfeitamente vencíveis, né? Só que ele já vem de 2. Sim. Você acredita que o São Paulo vai encaixar 7 vitórias seguidas? Eu acredito que não. Então, o que mostra a dificuldade de você manter esse... Em algum momento tropeça. Só que aí você pega os adversários do Flamengo. O Flamengo, pra mim, tem mais facilidade de tropeçar do que São Paulo. Sim. São Paulo vai tropeçar? Provavelmente. Acho que tem condições de vencer todos os jogos, pelo elenco que tem, pela retomada de confiança que o Aguirre deu ao elenco do São Paulo quando ele chegou. Dá pra vencer todos os jogos? Dá. Mas se tropeçar, cara, eu garanto pra você, André, não é querendo ser bairrista, mas o Flamengo tropeça também, porque os adversários do Flamengo são mais difíceis. Então vamos ver o Barbieri e o Everton Ribeiro falando da sequência do Flamengo. Põe na tela aí.
Vai ser uma sequência difícil, né? Como eu falei, são grandes jogos, mas todo mundo quer jogar esses tipos de jogos, né? Um jogo gostoso, onde pode definir o ano pra gente. Não é uma novidade esse tipo de situação. A gente realmente vai levar o grupo todo para lá, para ter o grupo à disposição e conseguir, dentro do possível e com a carga que for possível, dar treino a todos, enfim, fazer os ajustes necessários. Em relação ao Vitinho, o Vitinho vem de um final de pré-temporada agora, né? Já vem de último jogo ali, se sagrou campeão antes de vir, então já chega num estágio avançado, não é um jogador que chega com uma condição física defasada, e ele estando em plenas condições aí, principalmente as legais, né? Para que tenha condição de entrar, e vai nos ajudar bastante. O Vitinho está treinando agora, depois tem a coletiva, a qualquer momento a gente volta a falar disso. Agora, o Milton Neves, que é teu companheiro lá de Bandeirantes, de vez em quando você participa lá domingo, né? Eu ia ontem, mas estava doente e não fui. Miguel? Miguel, né? Não, Miguel não, filho. Miguel não, tá doente mesmo. O Milton deu uma tuitada, eu acho que talvez seja a isso que você se referiu de alguma forma, não especialmente ao Milton, mas a uma sensação que rola nas redes sociais, porque muita gente retrucou o Milton, dizendo que o São Paulo é líder, o Flamengo é líder, mas o São Paulo é que está com a mão na taça. Não. Vocês têm essa sensação de que a sensação a sensação Tem um chocolate também, né? É sensitiva. A sensação do São Paulo do campeonato. Dele é clara e ovo? Clara e ovo. A sensação do campeonato é o São Paulo, apesar do líder ser o Flamengo, porque o São Paulo foi lá e bateu o Flamengo e porque Também. passou por essa sequência por isso. difícil. Um pouco pelo que o Guipa falou, que a expectativa do São Paulo para a temporada não era de lutar pelo título. Pelo confronto direto que o São Paulo jogou e mereceu ganhar lá. E acho que a sequência, cara, faz com que, agora, o Milton, que é um grande fanfarrão... O Milton adora dar umas cutucadas, Sim, eu sei. É óbvio que mão na taça tá muito, muito longe, muito. Mas, eu repito o que eu falei um pouco mais cedo. O Flamengo é o líder, mas o futebol, o time do momento é o São Paulo. A sensação é o São Paulo. Eu acho que, desculpa Gui, eu acho que também o torcedor já percebeu que é claro que é muito bom você ter mais chance de ser campeão. Seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. É evidente que qualquer time gostaria de estar envolvido nessas competições. Mas, sabe que, por exemplo, o Corinthians foi campeão ano passado, também porque não estava na Libertadores e caiu precocemente na Copa do Brasil. Isso é uma realidade. Isso é uma tendência, mas não é no Brasil, é em várias outras situações. Você não vai ver, por exemplo, o campeonato que é o mais intenso disputado da Europa, que é a Premier League, você não vai ver o cara ser campeão inglês e campeão da Champions League. Você não vai ver. Então, assim, o fato do São Paulo ter um caminho mais livre, porque é evidente que o Aguirre está valorizando a Sul-Americana, mas a gente sabe que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E se o São Paulo cai da Sul-Americana, sabe o que acontece? Nada. O último título do São Paulo é o da Foi a Sul-Americana, Sul-Americana, né? que jogou só um tempo só, outro time desistiu. Lei Franco era o técnico. Cara, respondendo essa... Você terminou o que você ia falar, Lei? Não, só uma coisa com relação para completar da sequência do São Paulo, depende muito do São Paulo. O Guipa está coberto de razão. Se o São Paulo jogar o que a gente tem visto ele jogar, que dá a ele 5 vitórias nas últimas 6 rodadas, ele é favorito nos próximos jogos. Só que o São Paulo não ganhou 7 jogos no Campeonato Brasileiro. 3 deles contra Fluminense, Ceará e Bahia. São times que não estão brigando pelo título. Sim. Então, o empate com o Ceará, eu lembro que a gente falou aqui, é logo no comecinho, né? Foi. Logo no comecinho. Lembra que eu até falei assim, cara, vai ser difícil tirar ponto do Ceará. E de repente todo mundo começou a ir lá Sim, e tirar pontos. sim, Então, sim. agora já virou de novo. Agora O Ceará já fez 2 vitórias em casa, nessa parada pós-Copa do Mundo, já dá um outro... eu acho assim, se eu tivesse que apostar meu dinheiro hoje, entre São Paulo e Flamengo, para a conquista do título, eu apostaria no Flamengo. Para mim, o Flamengo tem mais talentos individuais, tem um elenco mais forte, se reforçou bem com o Vitinho, que para mim é excelente jogador. Agora, o que a gente gosta de ver num campeonato esportivo, independentemente de ser futebol ou qualquer outro esporte? Algo surpreendente, um fato surpreendente. Você gosta de ver algo novo que gera surpresa para você e você debate entre os amigos. São Paulo é um time que gera surpresa hoje.
De novo, por isso que o São Paulo está sendo falado. Não é porque o São Paulo está jogando um futebol mais vistoso que o do Flamengo, até porque eu não acho isso. É porque no começo do Campeonato Brasileiro era normal a gente falar assim, Flamengo vai brigar pela ponta. No começo do Brasileiro não era normal a gente falar o São Paulo vai brigar pela ponta. E a gente vê o São Paulo ressurgindo das cinzas, com a Aguirre, que era um técnico desacreditado chegando, que para muitos era amiguinho do Lugano, por isso tinha entrado no São Paulo. Fazendo um trabalho excelente. Jogadores que eram contestados, dando a volta por cima, como o Reinaldo, como o Diego Souza. São Paulo pegando uma sequência complicadíssima e conquistando 9 pontos de 12 jogados, é natural a gente exaltar o São Paulo. Isso o torcedor do Flamengo não tem que ficar revoltado, porque estão exaltando o São Paulo. Não, o Flamengo, você que é torcedor do Flamengo, que fique claro, o Flamengo para mim tem um elenco melhor, o Flamengo para mim nesse momento tem mais condições de vencer o título, mas o São Paulo é o time que está surpreendendo. Quando algo surpreende a gente exalta. Não, ganhou do Flamengo, né? O Flamengo lá, o Flamengo também. Tem que ser respeitado. No momento em que vier a questão, fala, tá bom, bacana, teve um grande jogo agora e o São Paulo ganhou lá dentro. Então assim, gente... É chumbo trocado e chumbo trocado não dói. São dois grandes times e assim, o Flamengo ontem, na hora do intervalo, eu estava vendo o São Paulo no primeiro tempo. No intervalo eu falei, uai, o Flamengo, que eu estava vendo aqui, né, o volume meio baixo e tal. Falei, caramba, o Flamengo está empatando? Aí fui no Flamengo. O Flamengo se impôs. Sim. O Flamengo foi dentro do esporte no segundo tempo. Então assim, o Flamengo tem todos os méritos. Mas repito, lá, o nosso GC hoje, né? É o time do momento? Tá bem. Temos o quê? 20 minutos de programa, não fez nenhuma porque besteira agora ainda. o GC, ele pegou uma discussão da mesa e colocou lá. Agora... Tava prestando atenção no programa, pela primeira vez. O Flamengo tem tudo para evoluir ainda mais. Tá? Porque assim, ó, você vê um Everton Ribeiro, pra mim, vivendo o melhor momento dele com a camisa do Flamengo. Você vê o Marlos Moreno, conseguiu aí ter uma sequência de 2 jogos jogando bem. Mas aí por é o incrível seguinte, que pareça, são 2 jogos do Marlos Moreno jogando bem. Você tem o Vitinho, que tá voando, já pode entrar e jogar. O Flamengo vai evoluir. Só que tem um fator no futebol que ele é, cara, cruel. Que é o tapa na cara, que é... O Flamengo sai pra pegar 2 jogos contra o Grêmio lá. Dá uma deslizada, cai da Copa do Brasil, perde a liderança do Brasileirão, com o Barbieri, que é um técnico que ainda não tem punch pra segurar uma bucha dessa, e é time grande. E time grande, cara, em 15 dias vira o mundo assim, ó. Então, mas aí vamos entrar de novo. Então, mas aí vamos entrar de novo na base das apostas, André. Por exemplo, hoje, se eu tivesse que apostar. Então, exato. Se eu tivesse que apostar o meu dinheiro no confronto hoje, 2018, Flamengo e Grêmio, eu apostava no Flamengo. Pra mim é mais fácil o Flamengo. Então, mas olha só, são 2 jogos. Sim. Lá agora, eu não digo nem a competição, nem quem é classifica na Copa do Brasil. Sim, eu tô entendendo. Mas os próximos 2 jogos são lá. 2 confrontos e os 2 jogos podem ser assim, um que traga o Flamengo com uma baita desvantagem pro jogo da volta, e um que tira a liderança. Então, e Flamengo é time, não é que é grande, é gigante. Sim. Então, já volto, aí vem uma pressão que assim, o torcedor do Flamengo, ele passou a pausa da Copa do Mundo inteira, segue o líder. Do mesmo jeito que o Flamengo é exaltado, na hora que tomar 2 buchas, ele vai ser... Então, assim, gente, é muito difícil lidar com esses tapas na cara. Quer que eu apanhe um pouco do torcedor do São Paulo também? Porque o do Corinthians acho que é uma coisa mais natural. A gente gosta quando você apanha, né? Mas, por exemplo, o São Paulo não é o time, se é o time do momento, né? Até aproveitando ali a estafeta, não é o time que eu tenho mais prazer de ver jogar. Qual é? Eu tenho mais prazer de ver o Flamengo, eu tenho mais prazer de ver o Grêmio, eu tenho mais prazer de ver o Galo, porque são propostas que me seduzem mais. Evidentemente que o torcedor do São Paulo não tá nem aí para isso. Pô, o time ganhou 3 jogos de 4 monstros aí, não interessa se tá jogando bonito, se tá jogando feio, tá sendo eficiente, organizado. Os 2 jogos do São Paulo, que eu vi com calma recentes, que foram esse do Cruzeiro e o do Flamengo fora, pô, cara, deu gosto de ver. Não, muito bem postado em campo, no Flamengo. Deu gosto de ver. Claro, e não é à toa que tá fazendo a campanha que faz. Só que pro meu amor pelo futebol, eu gosto de quem fica mais com a bola, quem toma iniciativa, quem propõe mais. E o São Paulo tá fazendo um tipo de jogo diferente disso, até porque sai na frente na maior parte do tempo e tal. E quando precisou de uma outra estratégia contra o Grêmio, teve dificuldade. Acho até que contra o Grêmio, como faz o gol muito cedo, eu acho que o time recua muito e dá muito campo pro Grêmio. Os caras assim, a gente não devia ter feito gol agora. Saiu muito cedo. E agora? Vamos ter que segurar isso aqui. Mas porque tem esse detalhe, né? Dos 4 jogos,
O São Paulo ganhou 3 e saiu na frente do outro. Sim. Contra o Ele Grêmio podia lá. ter feito o segundo, Mas se o Kahneman não tirasse aquela bola em cima da Como linha. treinador, é o time que mais me agrada de ver o São Paulo. Porque você percebe que tudo ali é estudado, que é previsto, que é organizado, todo mundo sabe o que está fazendo no momento ofensivo e defensivo. Como amante do futebol, eu já tenho outras preferências. Mas isso é questão de gosto Esse também. time do São Paulo me lembra muito o Corinthians de 17, um time obediente dentro de campo, que todo jogador sabe o que tem que fazer. Eu lembro em 2017 que o Carille tirava uma peça e colocava um reserva, esse reserva dava conta do recado. Para analisar o São Paulo hoje. O São Paulo perdeu o Militão, a gente imaginava que fosse entrar o Bruno Pérez, entrou Araruna, deu conta do recado. Aí você pega, por exemplo, perde no jogo contra, se eu não me engano, foi contra a equipe do Corinthians, o Everton. Contra a equipe do Corinthians, o Everton, o Aguirre surpreende e coloca o Reinaldo, que é um lateral, para fazer a função de ponta, e o Reinaldo é o destaque da Ontem partida. a dupla de volância, né? Impressionante, cara. Vamos ver o Diego Souza falando da fase do São Paulo, enaltecendo o grupo. Ele que meteu um gol ontem bacana, deu um tapa ali. Ele manja, né? Opa. Ele entende do negócio. Vai, Diego. Olha, aqui foi muito bem hoje, conseguiu marcar bem o Cruzeiro. É difícil jogar aqui. A equipe do Cruzeiro é uma equipe de muita qualidade. E as peças que entraram foram fundamentais, jogaram muito bem. E é o que eu digo, Campeonato Brasileiro você não chega no topo com 11, 12 jogadores, você chega com o elenco. O nosso elenco tem mostrado isso, mostrado personalidade e tem encarado os jogos como uma decisão, como deve ser. Diego, fala sobre artilharia agora, né, ao lado do Nenê. Quero ganhar, gente. Eu quero sair vitorioso. Tá de parabéns. Hoje o Reinaldo foi fundamental ali na marcação junto do Anderson. O Bruno entra. Então o Araruna, que não é um lateral de origem, mas você vê a tranquilidade, a segurança que passa pra gente. Então isso é um grupo, cara, um grupo forte, que falta muito campeonato ainda, mas esses jogos fazem diferença lá na frente. Gui, para você que cornetou muito o cidadão aí no Paulista, no início do Brasileiro, o Aguirre é o responsável por essa boa fase? Com certeza. Ter sentado com ele, conversado com ele, falado para ele, você é meu atacante, você é importante para mim. E tem a importância do Aguirre em relação ao sistema de jogo do São Paulo. O Aguirre, ele chega no São Paulo, ele ajeita o sistema defensivo, arruma a casinha, começa a arrumar a parte ofensiva, deixa o time pronto dentro de campo, ajustado taticamente, e aí todos os jogadores evoluíram. O São Paulo evoluiu como um todo. Você não consegue apontar hoje um jogador, a não ser o Sidão, como eu disse, São Paulo precisa de um goleiro ainda, com todo respeito ao Sidão. Exceto o Sidão, você não consegue apontar um outro jogador dentro desse elenco São Paulino, dentro dessa equipe montada e bem montada pelo Aguirre, que esteja destoando. Todos os jogadores estão bem. E o Diego Souza cresceu junto. Parabéns ao Diego Souza. Ontem 4 jogadores da base do São Paulo participaram do jogo, entre os que saíram jogando. Você citou a dupla de volante ali, Luan e Lisiero, o que é importante também, que eu acho fundamental. Que você... Não é fundamental só para o time, como eles têm ajudado tecnicamente, mas isso dá um ânimo, dá uma força para quem está jogando na base, de acreditar que pode ocupar um espaço tão sonhado ali. Os caras lá conseguiram, vamos nessa. Então isso também é bem legal. E uma coisa também que eu acho que é bom para a gente repensar, até esse bom momento do São Paulo e do Aguirre, é que o Aguirre, quando chega no São Paulo, ele chegou, passou alguns jogos, já queriam derrubá-lo. Porque ele foi eliminado do Paulista e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fernando Diniz, inclusive. Então, assim, dá um pouquinho de tempo. Às vezes, não tem jeito, não tem o que fazer. Se você percebeu, você deu tempo, você vê que o time não evolui, independente do resultado e tal, você tem que tomar uma providência. Mas é bom você dar tempo para os caras trabalhar. E o São Paulo tem uma vantagem, você vê aí, você conta nessa mão aqui, ó, os times que melhoraram depois da intertemporada. Sim. Você conta numa mão. Tem gente, mais de um, que mandou o treinador embora depois da intertemporada. Palmeiras, pô. Palmeiras e Santos. Tem mais ainda. Palmeiras, Santos, Vitória. Isso. Já são, então, já assim, são 3 demissões nessas últimas 4 rodadas. Você quer tempo para trabalhar? Quero. Mas como que você vai trabalhar? Tem gente que foi mandada embora porque trabalhou mal. Então é bom dar tempo, porque o Aguirre também foi muito questionado, teve tempo e está mostrando seu valor. E o São Paulo, um pouquinho antes da parada, já vinha melhorando. Sim. Já vinha jogando bem. Conseguiu manter e melhorar mais ainda. O RR, o primeiro responsável pela boa fase do Diego Souza é o Diego Souza. Né? Sem dúvida. Ele acho que entendeu que... E, cara, o Aguirre, quando ele veio aqui no ar, que a gente ficou batendo um papo ali, porque o rapaz que ia levar ele para casa, ele pegou um caminho errado aqui, e nós ficamos lá uma meia hora lá
lá embaixo batendo papo. A conversa que ele teve com o Diego Souza, e depois o Diego Souza teve aqui no ar e confirmou, ela foi muito bacana, cara. Porque o Diego falou assim, ó, pela primeira vez em muito tempo, um cara chegou pra mim e foi honesto comigo. E aí acho que aquela história de que ele mandava no esporte e que por onde ele passou ele, né, vinha muito com... acho que talvez as pessoas sintam receio de falar a verdade pro cara. Né? Pô, o cara né? Talvez o único que teve coragem lá foi o Luxemburgo, bateu de frente e se ferrou. E aí, então assim, ele falou, ó, o cara chegou pra mim e foi honesto na minha frente. Falou, bacana, se não for assim, 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 comigo não vai dar certo. Então, tá afim? Vamos fazer junto? Vamos? Beleza. Mas não teve tipo assim, não, faz o seguinte, fica aqui. Não, ele foi muito claro comigo. Se não for assim, você não vai jogar. Sim. Pode procurar o Vasco, pode procurar o que você quiser. Se não for desse jeito, e ainda mostrou pra ele, falou assim, e vai ser desse jeito, porque vai ser melhor pra você. Não é que vai ser desse jeito porque eu sou teimoso, porque no meu entendimento vai ser melhor primeiro pro time e depois pra você. Não é porque eu quero e pronto. Não é porque assim, eu ouvi falar lá no Uruguai. Tanto que isso ele fez questão de dizer, Guipa. Sim. Porque assim, o que se falava do Diego Souza era muito ruim. Sim. Já, aliás, há muito tempo, né? Não é de agora. Que o Diego Souza tem uma fama de que, né? Mas, ele falou, eu fiz questão de chegar pra ele e falar que, cara, eu tô zerado, assim. O que falaram, eu tô iniciando uma relação com você. Sim. Vamos fazer assim, desse jeito? E aparentemente deu certo, né? Muito certo. E você quer uma outra coisa também, que tudo é aprendizado, né? Porque não tem fórmula mágica, nem uma fórmula que você vai ter 100% de que vai dar certo. O Cueva ter saído do São Paulo, eu acho que fez muito bem pro clube. Claro, o ambiente do sim, clube. sim. Ainda mais Era uma claro. coisa que a gente chegou a discutir aqui várias e repetidas Pra vezes. entrar nesse grupo do São Paulo agora, cara, Isso. assim... E o modo como o Cueva saiu, pelo valor que o Cueva foi vendido, foi surpreendente também, positivo para o São Paulo. Foi bom até financeiramente. E para quem chegou agora, a gente fez uma pergunta no começo do programa em relação ao time do momento, se o São Paulo era o time do momento. E eu disse que o Flamengo, para mim, ainda é favorito pelo elenco que tem. Se fizesse a pergunta, o Aguirre é o técnico do momento? Eu respondo com total tranquilidade que sim, o Aguirre é o técnico do momento. Surpreende a cada jogo, mostrou que nesses 45 dias de intertemporada ou 35 dias da Copa do Mundo, ele trabalhou e soube trabalhar. A cada jogo, Rodrigo, ele vem com uma surpresa que dá certo. O Luan entrando no meio de campo, ninguém imaginava que o Luan fosse entrar. Eu, com todo respeito, eu não sabia nem que o Luan fazia parte do elenco profissional de São Paulo. Quando entrou o Luan, eu falei, Luan, da onde surgiu o Luan? Deu conta do recado. Ontem, Araruna, mais uma surpresa aí do Aguirre, entrando na lateral, deixando o Bruno Pérez no banco. Bruno Pérez entrando numa função diferente, uma função quase de ponta no lugar do Nenê, e também dando conta do recado. O que o Ale cara, disse, é impressionante, né? o trabalho que o Aguirre está fazendo, cara. Mas é o que o Ale disse, de deixar o cara trabalhar, né? O cara tá treinando toda semana. O cara tá vendo Sim. que o cara tá treinando bem aqui, que o cara pode contar com aquele ali. Então, dá um pouquinho de tranquilidade pra ele. É que no futebol brasileiro não adianta a gente ser hipócrita aqui. O cara só vai conseguir essa tranquilidade Com resultado. É que sabe o que acontece, o André? Eu vou dar um exemplo aqui pra você. O Aguirre, ele realmente não começou bem, Ale. Só que assim, em pouco tempo, o São Paulo começou a dar uma resposta. Aí você pega e faz uma comparação, por exemplo, com os técnicos que foram demitidos. O Roger, ele teve 6 meses antes da parada para a Copa do Mundo para apresentar o resultado com o Palmeiras. E o Palmeiras era um time que oscilava demais. Quem acompanhava o Palmeiras de perto sabia que o Palmeiras tinha várias falhas com o Roger. Time do Santos, mal treinado também com o Jair. Teve um tempo antes da Copa, parada para a Copa, o time voltou mal. Então eu entendo o lado do dirigente, em determinados momentos, mandar embora os treinadores. O Roger Machado e o Jair Ventura saíram, na minha opinião, de forma correta. E o Aguirre... Eu acho que o Aguirre apresentou o resultado mais rápido do que a maioria dos técnicos. Mas o que ele está contestando não é se sair ou não, é o momento, né? Não, só para dizer o resultado. Foi eliminado do Paulista, foi eliminado da Copa do Brasil, e nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tinha 1 vitória. Então, assim, não é que o... Não sei. Uma vitória, mas dois ou três empates. Mas só tinha uma vitória. Então, mas é que então, você... assim, não é que falar assim, não... Mas não perdia também, né? O trabalho dele não estava passando por dificuldade, processo de adaptação. Talvez o fato de ter 3 ex-jogadores do clube ali deram ajudada a segurar o cara. E ele começando, Isso, e aí aquele negócio, começa arrumando a casa, começa arrumando a cozinha, já não perde, já é um bom sinal, né? Tá empatando 4. Agora, o primeiro jogo do Aguirre, acho que foi o primeiro ou o segundo contra o São Caetano, ele colocou para jogar
o Diego Souza, o Nenê e o Cueva. Juntos. Aí já Foi uma das piores atuações do Só São pra ele ter Paulo. certeza que os três juntos não davam. A gente só tá discutindo aqui, eu acho, assim, quando o Ale diz, pô, deu tempo pro cara trabalhar, ótimo. E ele está falando também, não dá pra dar tempo pra todo mundo, né? E foram bem demitidos, na sua opinião, o Roger e o Jair. Sim. Tá, mas vem cá, gente. Se o trabalho não é confiável, se o cara não tá confiando no trabalho e você tem uma parada, resolve antes. Concordo. Né? Claro. Dirigente amador. Lógico. Ou você Claro. confia no trabalho e dá o voto de confiança que nem o São Paulo deu pra Sim. Aguirre, ou não. Você quer ver outro? É que a gente não tá falando nisso porque o resultado veio. O Osmar Loss. Também. O Osmar Loss. Poderíamos estar aqui tranquilamente falando da demissão do Osmar Loss. Sim. Tranquilamente. Teria sido correto, né? Ó, por causa disso tudo aí, desse momento encantado do São Paulo, vocês acham que o Tricolor deve priorizar o brasileiro ou a Sul-Americana? Brasileiro. É o que eu disse a Lê, cara. São Paulo cai hoje da Copa Sul-Americana, ô Rodrigo, não vai mudar de nada. Eu só acho que tem um fator. Sul-Americana é a Série B da que Libertadores. Que o último título do São Paulo foi a Sul-Americana. Ele precisa gritar é campeão. Mas a Sul-Americana de novo? Não, mas a torcida eu sinto que não dá muita bola pra esse time. Tá Ninguém dá muita bola. Ninguém dá muita. O São Paulo é um time. O São Paulo é tricampeão do mundo, gente. Torcedor de São Paulo quer título grande. Sul-Americana é a Série B da Libertadores. E esse ano faz 10 anos que o São Paulo não ganha brasileiro, né? 2008 para 2018. Eu acho que não tem a dúvida que tem que priorizar o brasileiro. Eu só acho que não vai também largar, não é assim. Eu acho que dependendo do momento, o São Paulo consegue... E vou dizer mais, hein? Diga! O São Paulo consegue ir nessa... Vitoriando as duas, né? Consegue. Agora, até a hora que... E não vai ser agora em agosto que ele vai precisar de se definir. Assim, quem é o adversário na Sul-Americana? É da Argentina, o Colón, boa né? pergunta pra quem na prova. Desculpa. É o Colón. É o Colón. Dá pra levar. Dá pra gente continuar e levar esse debate mas aí, a ideia, porque lá todo pra mundo, frente. a versão oficial vai ser não estão priorizando nada. Isso. Esse aí, Sim. aí o torcedor fala, mas eles falaram que não estão priorizando nada. É o seguinte, o Nenê, vou pegar o Nenê ou pegar o Everton. Vai ter que descansar um dia. Assim, ó, o Everton tá correndo risco. Então a gente corre o risco com ele no brasileiro ou na Sul-Americana? Vai correr no brasileiro. Ele vai jogar no brasileiro. Na Sul-Americana você não vai correr. Quem tá? Ah, esse aqui tá um pouquinho, tá mais... Não, esse não vai jogar. Falando no Nenê... Pode falar. Não, vou até chamar, porque nem tudo são flores, apesar do momento, porque, já que o Olê tocou no nome do Nenê... o Nenê saiu bravinho, Nenê né? saiu bravo, o outro falou assim, eu vou sair, De aí novo, né? sentou e ficou com aquela cara de poucos amigos. Vamos ver o Aguirre falando do Nenê. E sobre Nenê, eu tomo as decisões que acho melhor para o time. Seja quem seja, eu quero que São Paulo ganhe e vou fazer o que acho melhor. Fala, Guipá. Não vejo problema em relação a essa postura do Nenê, cara. São Paulo vive um bom momento, todo jogador quer atuar, todo jogador quer fazer com que seu clube vença. E o Nenê, existem dois lados que a gente pode ver essa situação do Nenê. A primeira, o Nenê está tentando desagregar grupo. Não gosto dessa visão. Acho que o Nenê, ele fez por onde na carreira a gente acreditar que ele é um cara de grupo. E tem o outro lado. Cara, impressionante como os jogadores de São Paulo estão focados e querem permanecer em campo. Eu acompanhei de perto, vou dar um exemplo aqui, o Alexandre Pato no Corinthians. Eu trabalhava como repórter na época. E o Alexandre Pato, Ale, Rodrigo, o André, ele não demonstrava vontade nenhuma de estar em campo com a camisa do Corinthians. Se o treinador tirasse ele, ninguém, né? Se o treinador tirasse ele aos 25 do primeiro tempo, ele não estava nem aí. Ele sentava no banco felizão lá e ficava viajando, caçando borboleta, olhando pro céu. Agora o Nenê dando uma demonstração dessa, mostra que o elenco está focado e que ele quer permanecer em campo. Minha opinião. Não, eu não discordo de você. Eu acho que você tem outras formas de mostrar que você está focado. E eu fico assim, só um pouco com receio desse tipo de... Isso aí vai ser resolvido com tranquilidade, porque o time está bem. Isso aí um alô, o Aguirre já deu um recado mais duro, né? Até um pouco diferente do que a gente está acostumado. O que eu esperava de resposta do Aguirre, não estou falando que ele está errado, não. Falei assim, não, mas todo jogador gosta de ficar no campo, também é normal. Eu acho que ia achar ruim se ele quisesse sair do jogo. E seria normal, né? Normal. Ele pegou e falou que ele que manda e acabou. Eu acho até que não é nem por causa do treinador só, é por causa de quem está entrando. É um desrespeito. Às vezes, você nem tá mal no jogo, não é essa a questão.
mas você quer modificar alguma coisa, e aí é um respeito que você mostra por quem está entrando no jogo. Que está ali, que treinou também, que é profissional também, que também quer ajudar. Ale, e aí você pode pensar, entrou o Bruno Pérez, né? Sim. Foi por um acaso, mas enfim, foi o Bruno Pérez, mas poderia ter sido qualquer um. Cara, Nenê, você fez bem, fez a sua parte, fizemos, agora ele vai entrar aqui descansado e vamos... Cara, faz parte de um contexto. Claro. Mas ele agora, o Guipa, olha só. O futebol, vou voltar no tapa na cara lá do Ale. Cara, próximo jogo do São Paulo? Contra o Vasco. Em casa. Empata. Já vira diferente a saída do Nenê do jogo contra o Cruzeiro. É a Sul-Americana agora e depois contra o Vasco. Dá um tropecinho aqui, um tropecinho também, cara. Lá, você não viu? O Nenê já tava reclamando. Aí ele joga... Cara, eu acho que assim, é dar muita sopa pro azar. Eu consigo, cara. É dar muita sopa. Eu Cara, consigo faz entender. o seu certo, tá dando certo, o grupo tá bem, tá fechado, tá respeitando o companheiro. Cara, vai adiante, o Cueva já foi embora. Sim. Pô, tá vendo que não dá certo manter um... Pô, cara, faz o seu. Eu entendo o que vocês estão falando, mas continuo com a minha tese. Eu acho normal o jogador, não normal, Publicamente, mas não. normal, tudo bem, aceitável o jogador com a cabeça quente, querendo contribuir dentro de campo, o Nenê, principal personagem dessa equipe mas do São Paulo. Mas o Bruno Pérez não pode querer contribuir não, também? pode, Ale, mas eu não acho que o Bruno Pérez Cara fica rodado. chateado. Mas eu não acho que o Bruno Pérez vai ficar chateado, sabe por quê? Exatamente pelo que vocês citaram. Bruno Pérez também é profissional. Qualquer profissional de futebol que tenha tesão pelo esporte. Mas qualquer jogador de futebol que tenha tesão pelo esporte, tenha tesão pela profissão, já teve uma atitude como essa do Nenê. A gente tá de cabeça quente. Mas a gente não vai falar que é certo. Não é porque já teve que vai falar que é certo. Eu não digo que é certo, mas eu entendo. A gente até entende, mas não concorda. Eu entendo, mas eu prefiro ainda ter no meu elenco o cara. A gente tem que chegar pra ele e falar assim, ó, desnecessário você ter ficado nervoso com isso. Próxima vez, tenha um pouco mais de cuidado e não demonstre esse nervosismo para não gerar problema extra-campo. Cara velho de guerra. Tudo bem, chega pra ele e conversa com ele, ó. Da próxima vez, não cria esse mal-estar. Vá lá, cumprimenta o Bruno Pérez. Do que chegar pro outro jogador que tá em campo e não demonstra vontade, que é substituído e não tá nem aí pra nada. Mas não é essa comparação. Eu prefiro o Nenê. Você pode ter um jogador que mostra muita vontade, que é o Deus da raça, e quer um exemplo? Não sei se é um exemplo, mas o Luan, do Galo, no jogo contra o Palmeiras, ele ficou bravo mesmo. Mas ele não vai pegar e vai ficar fazendo gesto, vai ficar fazendo... Você pode ter um Deus da raça que quando é substituído, não Mas não o Luan faz fez isso. gestos no jogo contra o Palmeiras. Mas você pode ter um Deus da raça que quando é substituído não faz gesto. Até porque não necessariamente... Pra você ser o Deus da raça, você não precisa reclamar que você está sendo Não, substituído. não precisa jogar mal pra sair. A gente é só uma opção do Mas técnico. vocês concordam que todo jogador já fez isso? Eu não sei se todos. A grande maioria, a gente, é natural isso. Do Nenê, agora, do Nenê, eu espero um comportamento melhor. Então, mas não é... Com a rodagem que ele tem. Mas a rodagem que ele tem é que faz com que ele faça isso, porque ele já tinha saído no jogo anterior. Então ele pode chegar, ele sabe que o melhor caminho é ele chegar pro treinador depois no outro dia, nem para no vestiário. Assim, professor, sabe o que acontece? Pô, todo jogo eu tô saindo. Será que eu não quero, tô jogando bem para continuar jogando e tal, não sei o quê. Ele sabe que esse é um caminho. Quando ele externa isso, ele joga uma pressão para cima do cara. É a mesma coisa que quando acaba o jogo, guardadas as devidas, o dirigente vai lá reclamar da arbitragem. Aquele jogo não volta atrás, mas o próximo jogo ele pode lucrar. Então o Nenê, quando faz esse gesto, ele sabe o que ele está fazendo. Ele está falando... Mas não é o certo. Não é o certo. E ele sabe disso. Mas estou falando, por que ele não vai lá? Sim. E conversa com a Gui. Ele quer jogar uma carga. Mas pode ter certeza que essa conversa aconteceu, que o Aguirre deve ter citado, Nenê, você é importante, mas você tem seus 37 anos, você precisa ser poupado em alguns momentos. Tem toda a sequência do campeonato. Tudo tranquilo, aí, cara, tá tudo tranquilo. Eu acho normal essa atitude aí do Nenê. A resposta dele foi boa. Cara, eu faço o que é melhor pro time. Sim. Ponto. Que é e ele tem uma coisa que, por exemplo, que é uma diferença que ele tem, cada treinador tem um estilo. Do Osório. Ele gosta de dar oportunidade. Ele não vai trocar o time inteiro. E não vai trocar, de um jogo pro outro, o cara que tá jogando bem pra caramba. O cara que tá jogando bem pra caramba, ele vai continuar jogando. Mas, eventualmente, ele vai pensar mais no campeonato do que no jogo. Quando o jogo já tá resolvido, como era também ontem. tem aquilo, o cara sai, ele faz cumprimenta o Bruno Pérez normalmente e senta no banco.
Mas aí a transmissão já sacou que o Nenê tá bravo. Claro, é normal. Câmera nele no banco. É normal E aí, o cara ficar bravo com isso, gente. Desculpa, eu li, eu realmente não vi a imagem. Ou ele chutou a bola, ou ele jogou Ele no sentou chão. e ficou falando o tempo inteiro que tava revoltado, fazendo essa com um copinho cabeça, d'água na mão. e reclamando. Mas ele tá no banco, teoricamente, ele é um momento de privacidade Total, dele ali. Ele total. pode ficar sozinho. Ah, Cara, desculpa. me arrisco a não. dizer, Ele me sabe arrisco- que não é ele momento sabe- de privacidade. Privacidade, não tem. ele entra no vestiário, fecha a portinha, André. tranca e senta. Não, e de novo, mas novo. se ele tá no vestiário e ele sabe que ele não tá sendo filmado, ele não vai ficar fazendo Não assim. vai. Mas, gente, de novo, é muito fácil a gente no ar-condicionado julgar o cara. Você acha que passa pela cabeça Então do cara? desliga lá pro- Eu vou do pegar. Nenê? Você acha que passou Claro, pela de cabeça do 37 Nenê? anos, com certeza absoluta. Passou pela cabeça Com do Nenê, eu vou certeza fazer o não absoluta. com a cabeça. Isso é do Big pra Brother fritar o absoluta. Aguirre? Não, Pra imagina. fritar o Aguirre. Eu não acho que Não, passou pra pela fritar, cabeça Pra dele. mostrar que eu fiquei puto, claro. Eu sei, Claro, eu sei. Claro, a eu sei, preocupação do Gui eu para sei. esse, a gente tá falando que não vai ter crise. O São Paulo tá bem. Isso acontece com o jogador? Acontece. É certo? Gente, não. Eu não tô achando que vai ter crise. Não vai ter crise Não até vai. a página 5. Não, isso não é causador de crise. Isso não é. Mas, vira o tempo, vem aquele vendaval, o nego vai falar, pô, mas já tinha tido um sinal lá, vocês não lembram? Aquele sinal lá do de... Gente, isso, a gente tem a gente pode até ter a memória curta, mas os nossos cogumelos não nos deixam esquecer. Os nossos cogumelos vão lembrar. Já tinha acontecido lá, já tinha hoje. Eles, que tem neurônio fritado? Vão. Daqui a 6 meses? Bom, eles vão lembrar de tudo. Se eles fizerem isso, se o São Paulo começar a perder 1 ou 2 jogos e colocarem isso nas costas do Nenê, ou dessa saída do Nenê, eu vou julgar da seguinte maneira, são sensacionalistas querendo plantar crise onde não tem. Porque, de novo, pra mim é natural o que aconteceu Nós estamos nesse falando jogo que se contra o Cruzeiro. acontecer uma Natural. crise... Mas o que eu tô. Mas, gente, são isso 3 é só- substituições por cada equipe, né? Ontem o Aguirre fez as 3. Se todo mundo tivesse comportamento, como é que vai ser? Ninguém pode sair. O comando do cara vai pra onde? E aí você Então, joga assim, uma pressão no técnico, fala, pô, todo mundo acha que o técnico faz e o grupo não gosta? Acontece, não vai fazer mal pro São Paulo nesse momento. É bom evitar? É bom evitar. É bom evitar. Então, vamos mudar de assunto, mas antes eu quero falar do Brasileirão de Aspirantes. Pô, pensei que Põe fosse na fazer um tela aí. merchan, ficou meio... TechPix. Pô, né? Vamos falar de coisa boa? Peraí que vai entrar. O pessoal do datilógrafo lá tá... Segunda-feira, calma. Olha lá. Internacional e Goiás hoje às 9h15 da noite. Tem mais um jogo, né? Só trocar aí. América Mineiro e Santos amanhã às 5h25. Inexplicavelmente, agora a gente está chamando o jogo de hoje antes do de amanhã e assim, estamos seguindo a Tá ordem. vendo? que E pra dar aconteceu, uma gente? claquetada gostosa aí, vai. Vamos lá. Pra dar uma animada. Ah, Aí. soltada, como falar ali. Olha o tema agora, ó. Opa, Tá aqui, ó. meu camisa 9, hein? De virada e com o show do Romero, Corinthians bate o Vasco, Alexandre Oliveira. Você sabe que E bate teve- bem mesmo, hein? o primeiro tempo foi bem ruim, né? Do Corinthians. Foi bem ruim mesmo. Sabe que, curiosamente, o Romero, na entrevista coletiva depois, né? Falando com os companheiros, ele falou que queria agradecer o Vasco. Ele falou isso. Falou. Que depois ele começou a agradecer os companheiros. O Vasco é a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro e realmente é um time preocupante. Independente disso, o Romero fez um grande jogo. No segundo tempo ele jogou muito bem. Aproveitou as oportunidades. Está vivendo um momento diferente na vida dele, né? Porque ele tinha um gol no campeonato. Em menos de uma semana ele fez 5. Né? E aí, você pode até, se você for mais chato, como é o meu caso, tentar analisar os gols. Foram 5. 3 sem goleiro. Isso é um fato. Que ele fez 3 gols sem goleiro é um fato. Mas bem posicionado. Sim, mas estou falando, eu não tô mentindo do que eu estou falando. Foram 3 gols sem goleiro. Né? Um gol da pequena área e um gol cara a cara com o arqueiro. Mérito é dele. Evidente que é dele. Ele nunca deixou de ser importante para o Corinthians. Nunca deixou. Eu sempre falei aqui, importante taticamente, cumpre uma função. Mesmo quando, na maior parte desse período, inclusive desse ano, ele estava jogando mal. E aí, não é porque ele fez os 3 gols que eu vou achar que ele é menos ou mais importante, ele continua sendo importante, mas também não vou achar que ele virou um craque da noite pro dia. O Dourado, o Henrique Dourado, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não vai acontecer com o Romero, evidente. Mas não é por isso que eu vou achar que ele é um craque. Então, assim, a importância dele eu reconheço o ótimo momento dele, que em 13 rodadas ele tinha 1 gol, e em 2 rodadas ele fez 5, então é um momento diferente. E
nesse time do Corinthians aí ele vai ganhando força, vai ganhando confiança. Mesmo eu, por exemplo, se for para jogar de lado de campo, eu ainda sou muito mais Pedrinho e o Cleison do que o Romero. Mas eu reconheço o bom momento dele. Deixa eu só chamar uma participação dos telespectadores, já te passo a palavra aqui. Põe aí na tela. Expliquem essa, Teus e Alexixila Oliveira. Romero, olha lá, pegou o Ronaldo, o Me do Messi e o Rô do outro Ronaldo, hashtag mito. Tem mais uma. Segundona de folga, curtindo de placa, tomando uma garapa. Garapa é caldo de cana? Acho que é com cevada. Aí, Quando tem aspas é cevada, né? E tá esperando o bonde do Alê pedir desculpas ao Cristiano Romero, o CR11 de Itaquera. Vamos ver o trecho do dia que o Guipa cravou o Romero como 9 aqui na bancada. Roda aí. O Corinthians está com a bola. Certo. Você tem, evidentemente, Pedrinho e Cleison abertos. Certo. O Romero estaria onde? O Romero de falso 9. Como já jogou. Centroavante. Como já jogou. Já jogou bem? Sim. Jogou bem? Já jogou. O Romero hoje é um jogador importantíssimo. O Romero dentro de campo, ele ajuda demais. Não respondeu. O Romero jogou bem. O Romero jogou bem no Corinthians em 2018. Tá, mas né? Um gol da pequena área e um gol cara a cara com o arqueiro. Mérito dele. Evidente que é dele. Ele nunca deixou de ser importante para o Corinthians. Uma loucura para o futebol. E preferir um cara que marca no ataque do que ataca. Tira o Cleison, tira o Pedrinho. Bom, o Corinthians foi campeão paulista no primeiro jogo com o Romero fazendo a função de falso 9. O Corinthians, na primeira fase da Libertadores, onde aplicou uma goleada elástica, o Romero estava fazendo a função de falso 9. Ele pode fazer essa função. Tá bom. Ué, você prefere... Não acha um crime, não acha um crime. Você acha ele imprescindível pro Eu Corinthians? acho que o Romero hoje é mais importante do que muitos jogadores que a gente está colocando como óbvio nesse time do Corinthians. Talvez você tiraria alguém que está escalado ali para botar o Romero? Eu colocaria... Ele estava jogando mal. E aí, não é porque ele fez os 3 gols que eu vou achar que ele é menos ou mais importante, ele continua sendo importante, mas... Pronto. Bom, não, acho que é para eu falar, eu acho. Fala. Não, eu não retiro absolutamente nada do que eu disse. Eu acho ainda que o Romero não é o centroavante para o Corinthians, se é que tem algum tipo... Ele pode jogar com quem ele quiser, mas eu ainda acho que ele tem dificuldades de fazer ali um pivô, de não recompor acompanhando o lateral, que é o ponto forte dele. Eu ainda acho isso, acho que o Corinthians tem que ter um centroavante. E ainda falei, se você quer colocar o Romero, que você tire um dos dois de lado de campo. Eu não tiraria, mas eu reconheço o bom momento dele, não acho que ele é o centroavante ideal para o Corinthians. E ainda vou mais longe, eu não lembro de uma boa sequência do Romero, não lembro porque não existiu, uma boa sequência do Romero como centroavante do Corinthians. Mas eu reconheço o bom momento dele. Cara, eu acho assim, o Romero ele deveria ser mais valorizado. Por quê? Porque o Romero deveria servir como exemplo para todos os profissionais de todas as áreas. Por que eu estou falando isso? Porque o Romero busca evolução constante. O Romero, ele é um poucos a cada ano. E falo com total... como ele foi escalado nas 2 últimas partidas, é natural ele balançar as redes. Mas então os treinadores estavam errados. Não, ele é tão importante pro Corinthians... Porque o Everton do Grêmio joga pelo lado, não joga? Tá, mas ele não tem a função, ele não tem a obrigação de marcar. Não, todo mundo tem que marcar. Mas não a mesma função de marcar. É a principal característica do Romero, não adianta você tirar isso dele. Não necessariamente. Tanto que agora, nesses 2 jogos que ele não está tendo essa obrigação de marcar tanto, ele está aparecendo. São 2 partidas, são 5 gols, cara. Então, assim, o Romero, ele é um cara, ele é tão importante para a equipe do Corinthians hoje. O Romero hoje, ele é titular absoluto do meu Corinthians, se eu fosse o técnico do Corinthians hoje, com total tranquilidade, que assim, ele pode atuar pela beirada de campo, priorizando a marcação, ajudando muito mais no sistema defensivo e tendo uma função muito mais tática do que realmente uma função de atacante de balançar as redes. E ele pode fazer agora essa função, que é a função de camisa 9, que ele está fazendo muito bem. Não dá pra gente contestar um cara que em 2 jogos tem 5 gols. Deixa eu perguntar pro André, que não estava aqui no dia. Em 169 jogos, ele tem 37 gols, que é uma média baixa pro atacante do Corinthians, super campeão. Apesar de ser o artilheiro da arena. Não, é porque se você pegar um retrato dos 2 jogos, eu vou pegar o retrato do ano inteiro, que é muito baixo. Mas ele jogou em posições diferentes. O Romero não é bom porque ele fez 5 gols em 2 jogos. Porque senão o Romero é horroroso, que não é o caso, porque ele fez só 37 em 169. Mas em posições porque diferentes, ele tinha um gol só em 13 rodadas. Em posições diferentes. Então não é o que o cara fez o gol que determina se ele é maravilhoso ou ruim. Ele continua sendo importante.
Ele é um jogador, para mim, que faz a diferença? Não faz. E digo mais, do mesmo jeito que o torcedor que vai lá na rede social me xingar, falando que o Romero é maravilhoso, vai passar 3 rodadas, vai ficar xingando o Romero como estava agora há pouco. O torcedor estava xingando o Romero agora há pouco. Queria ele fora do time, porque ele tem as suas limitações. Então, assim, não é o número de gols. Senão o Henrique Ceifador foi o melhor do ano passado. Senão o Romero não serve para nada, porque a média de gol dele é ridícula. E não é porque ele fez 5 gols que ele virou um gênio. A gente tem que deixar claro que a média de gol do Romero é uma média ruim, porque ele fazia uma função tática. Não é de beirada, filho. Então, todo mundo faz isso. Não, mas ele marcava muito mais. Ele era o atacante de beirada que mais marcava. Não necessariamente, porque os 2 laterais que jogavam no Corinthians apoiavam bastante. E ele recompunha quando os laterais avançavam. Ele tinha uma função tática importantíssima. O torcedor do Corinthians que acompanha o Corinthians de perto sabe que assim, ele não tinha número de gols. Pode ser técnico e pode ser tático. Eu entendo o que você está falando. Mas assim, o Romero ele não tem tantos gols fazendo a função de beirada, mas taticamente quem acompanha o Corinthians lá no campo tá vendo que o cara é muito importante. E agora ele tá fazendo uma função diferente. Agora dá pra gente cobrar gols do Romero, porque é a função de 9 que ele tá fazendo. Vamos ouvir o Romero, o Lois, e depois eu quero ouvir o André sobre essa história toda, porque ele não estava aqui no dia dessa discussão e eu quero ouvi-lo. Muito obrigado, tá bom? Então, por favor, Lois e Romero falando. Os números, quando um atacante faz 3 gols, eles por si só já falam, né? Acho que cabe a gente frisar, que é uma coisa que se bate muito no posicionamento, né? O Romero jogou... E realmente uma função de atacante, de balançar as redes, e ele... Os números, quando um atacante faz 3 gols, eles por si só já falam, né? Acho que cabe a gente frisar, que é uma coisa que se bate muito no posicionamento, né? O Romero fez os 3 gols jogando no lado do campo. Quem estava flutuando por dentro era o Pedrinho, que é uma característica que a gente está tentando aproveitar também, tentando aproximar um pouco mais o Pedrinho da área. Mas é um jogador extremamente combativo, que tem a cara do Corinthians e que hoje foi muito feliz nas finalizações. Ou melhor, vem sendo feliz nas finalizações. Estou passando um momento muito bom, né? A gente tenta fazer sempre nosso melhor, né? Às vezes o resultado não vem. E bom, hoje estou jogando em outra posição, mais centralizado, a posição onde eu fico à vontade, né? A posição onde me trouxe aqui no Corinthians, e hoje estou contente por isso, chegando aos gols depois da Copa, e bom, continuar assim que a gente está em bom caminho. André, o Lois pode ter mirado no que viu e acertado no que não viu, de repente achou um 9 aí, o Romero pode ser esse cara com 5 gols nos últimos 2 jogos, ou você tá mais pro Alê, acha que é um momento bom que ali na frente vai passar e o negócio vai normalizar? Não, diferente do Alê, eu acho que comparar inclusive com o Henrique Dourado fez um grande campeonato. O Romero é há 3 ou 4 anos titular do Corinthians. O Corinthians foi multicampeão, inclusive nesses tempos. Paulista, brasileiro. Então, assim, eu discordo. Ele não é 4 anos titular do Corinthians, né? Eu falei 3, 4, mas é quanto? Com o Tite, por exemplo, o campeão brasileiro, nem trocava roupa. Ele estava evoluindo ainda, estava se adaptando ao futebol brasileiro. Não, mas ou senão o time que está caindo muito de produção. O Tite campeão brasileiro com o Corinthians em 2015. Eu falei 3, 4, mas enfim, 3, que seja. 17 ele era titular. Então, assim, eu acho assim, enfim, se são 3 ou 4 ou 2 anos, eu acho que sempre se fala que o Romero não sabe jogar bola, que ele é só importante taticamente, Eu respeitosamente discordo. Ontem eu fui jogar basquete com a turma do Subóbito. Não sabe jogar bola, que ele é só importante taticamente. Eu respeitosamente discordo. Ontem eu fui jogar basquete com a turma do Subóbito, que o Ale joga futebol, eu jogo basquete. Mas não fez vídeo com os velhinhos? Não, tem que fazer que deu Ale. Pega os mais velhos e faz os velhinhos lá. E no basquete do Subóbito, era uma turma que eu não conhecia, e me chamaram para participar da pelada. Terminou a pelada, fui conversar com um amigo meu, falei, cara, aquele cara ali jogou. Você sabe quem jogou? Você sabe. Eu acho que o Romero, daqui a 20 anos, quando for jogar a pelada dele lá em Assunção, quem tiver de fora vai olhar e falar, esse cara jogou. Eu acho que o Romero sabe jogar bola. O Romero não é bobo.
O Romero, eu já vi o Romero dando lençol, eu já vi o Romero dando caneta, eu já vi... mas ele não é a principal característica dele, a técnica de... Não é. Mas o Romero sabe jogar bola, ele sabe se posicionar, ele sabe meter gol. Pô, ele sabe onde está o gol, ele sabe onde está o companheiro, ele sabe jogar bola. Ele sabe jogar bola. Então, assim, eu acho que a gente exagera quando a gente... O Romero não é nem o Messi... Nem o perna de pau. Não é. Porque aquele vídeo que viralizou também atrapalhou um pouco do Andreoli jogando a bola. E ele não conseguiu atrapalhou ele, a reação dele também atrapalhou. Então, assim, agora, o Romero, o Guipa falou assim, por falta valorizarem mais o Romero. O Romero é bem valorizado pela torcida do Corinthians. Pela torcida, sim. Bem valorizado. Pela torcida, sim. Sem dúvida. Então, eu acho que ele, cara, talvez seja difícil, né? Porque é complicado quando você vê as pessoas te julgando e te... mas ele, cara, tá fazendo dele bonitinho e eu acho que tem que seguir isso aí. Ele é um trabalhador e que tem qualidade pra... Ele não é um cara que... Ele não é um cara ali que a gente fala, pô, cara, nós estamos precisando de um... Sabe isso aí? Pô, pega um cara aí que só corre e a gente ensina ele a jogar bola. Ele não é esse cara. Nesse campeonato brasileiro, mas não tô falando do outro campeonato, tô falando desse campeonato. Várias vezes eu vi torcedor do Corinthians... Quando a bola vem pro começo, que é aquele lance. Mas é o mesmo torcedor que vai xingar, que vai elogiar. Do Andreoli, ele acontece na vida real. Sim. Ele erra no campo. Fazendo, puta, como é que ele errou uma bola dessa? Mas ele é respeitado, ele é respeitado. Deixa eu só dar uma paradinha, a gente volta nesse assunto, é que o Vitinho está sendo apresentado agora ao vivo no Ninho do Urubu. A gente vai para lá, o Bandeira está fazendo a introdução e daqui a pouco o Vitinho fala, mas vamos ouvir o presidente do Flamengo. Pro nosso Mengão, uma contratação que eu acredito que seja emblemática, bem representativa desse momento, né, de recuperação e de engrandecimento aí do Flamengo. Mas eu queria começar aqui a apresentação do Vitinho com um agradecimento, né, a um colega de vocês da imprensa, que na realidade estou simbolizando nele aqui vamos dizer, todo o reconhecimento que a gente vem conseguindo de vocês. Porque quando o Flamengo começou a se recuperar e começamos a fazer contratações que eram consideradas improváveis, né, pelo Flamengo, isso desde lá de trás, do Guerreiro em 2015, né, Diego, Everton Ribeiro, né, os colombianos todos, né, eu não vou citar todos os nomes, né, alguns colocavam a situação como sendo uma situação insustentável, né, e que o Flamengo finalmente abriu mão da sua política de responsabilidade, que nunca vão conseguir pagar, né, as luvas, o salário, o preço da contratação. E o que se viu sempre foi que o Flamengo manteve a sua solidez financeira, só aumentou, né, e tornou cada vez mais evidente que o Flamengo hoje é um clube cidadão que cumpre seus compromissos e que isso é fator relevante, inclusive, para que jogadores, treinadores, parceiros, de uma maneira geral, se interessem em negociar com o Flamengo. Tá? E o jornalista Pedro Henrique Torre, né, que eu não sei nem onde é que ele está, não está aqui, seguramente, né, quando saiu a contratação do Vitinho, ele fez um post muito interessante, que eu agradeço, lembrando, né, fazendo um contraponto com a saída do Wagner Love, né? E quando o Wagner Love saiu, nós tivemos que devolvê-lo exatamente para o CSKA, de onde está vindo o Vitinho, porque nós não tínhamos condição de pagar. O que a gente ainda devia ao jogador, não tínhamos condição de pagar nem os salários dele. Né? Isso era o início de 2013, o Flamengo estava vivendo uma situação dramática, que com muito trabalho, com muita competência, a gente conseguiu superar. E o Pedro colocou que, né, olha a diferença, né? Em 2013 o Flamengo devolvia um jogador para o CSKA porque não tinha condições de pagar. E agora faz uma contratação emblemática, né? Uma contratação que até pouco tempo seria dado como improvável, traz um craque do exterior,
do mesmo time, e hoje ninguém duvida que todos os compromissos que o Flamengo assumiu para a contratação do Vitinho serão cumpridos integralmente com o clube, com ele, com todo mundo. Tá, então fica o agradecimento, mas o importante é que a gente está aqui trazendo o Vitinho, que é um jogador a nível de seleção, né, um velho sonho nosso, rubro-negro desde criancinha, que nem eu, e eu tenho certeza que a vinda dele, né, preenche, né, esse sonho não só de todos os torcedores do Flamengo, como dele próprio, que também é um torcedor do Flamengo declarado. Então eu vou passar a palavra para quem? Para ele mesmo? Para o Vitinho? Para o Lomba? Pode, o Lomba também, se quiser falar algo sobre complementar, ou a gente já pode entregar a camisa para ele? Ah, então... Vamos lá. Tá aí o Vitinho recebendo a camisa do Flamengo na coletiva de apresentação, cumprimentando ali o Lomba, o diretor de futebol. Mostrou agora, ele já entrou em campo ontem no intervalo com o uniforme completo, meião, short, camisa, acenou para a torcida e tal. E agora sim, oficialmente é apresentado no Ninho do Urubu o Vitinho, reforço que o Flamengo trouxe do CSKA. Ele jogou sexta-feira lá na Rússia, pegou o avião, perdeu, o voo atrasou, não sei o que, ele conseguiu entrar em outro voo, chegou, foi direto para o Maracanã, praticamente entrou no intervalo, foi apresentado à torcida e agora sendo apresentado à imprensa oficialmente e vai responder algumas perguntas aí dos colegas que estão lá. Monique Danello, né, Central Cogumelo, está lá no Ninho do Urubu. E o Lomba vai falar um pouco agora. É o vice de futebol do Flamengo. Do Vitinho, foi um namoro longo que finalmente a gente conseguiu transformar em casamento. Eu queria destacar, inclusive, uma participação decisiva do próprio Vitinho nessa contratação. O CSKA também colaborou bastante com a gente. Alguns profissionais daqui de dentro, e a gente merece registrar o trabalho do Carlos Noval, do Bruno Espínio, foram decisivos nessa contratação. E tenho certeza que a nação rubro-negra está muito feliz. E é com muito orgulho que a gente pode afirmar que agora o Vitinho é do Mengão. Então é isso aí, agora é esperar entrar em campo, né? Vamos fazer o máximo para que ele possa também ter muito sucesso dentro de campo. Okay? Obrigado, senhores. Boa tarde, sócios torcedores do Flamengo. Obrigado pela Corta para mim. Quando o Vitinho começar a falar, a gente volta para lá. Deixa eu falar com a apresentação do Vitinho que não fala, né? Mas fala você, André, porque o André estava na redação dizendo que estava achando um pouco exagerada essa recepção do Vitinho, como se fosse... Eu até brinquei com ele, falei, parece quando o Borja chegou no Palmeiras, foi uma comoção, o nego foi buscar no aeroporto, Mauro Betti levou o filho às 5 da manhã em Guarulhos e tal. O que você acha, Então, André? porque eu tava uns dias de folga, né? E tava só acompanhando mais repercussão pelas mídias sociais e daquele negócio, dá um mergulhinho, come um acarajézinho, dá uma olhadinha e tal. E falei, caramba, cara, tá parecendo que tá chegando... Eu entendo, né, é um momento do futebol brasileiro. Como disse aí o presidente, de que, um clube tem um poder financeiro de chegar lá e contratar um cara e trazer o cara. É a grana do Vinícius Júnior aí, Pois é, mas calma, né, gente? Vamos devagar, o Vitinho é o Vitinho, né? Não é o... Então, acho que é ruim pra ele. Vai falar. E agora ele vai falar. Fala, Vitinho. Presidente, Noval principalmente, né, que participou bastante das negociações e deixou as coisas bem limpas pra gente poder chegar ao CSKA e poder tocar da melhor maneira possível. O Bruno também esteve com a gente nesse tempo também. Nos apoiou, nos deu os caminhos. O vice-presidente também aqui, o presidente também, né, deu seu apoio e para mim foi muito importante. Eu me senti super à vontade para tudo e era um sonho meu. Eu, toda vez que eu vim aqui no Maracanã, ainda mais para ver o Vinícius e o Flamengo jogar, eu já me arrepiava todo, então eu já imaginava que um dia isso poderia acontecer. Não imaginava que seria tão próximo assim, mas eu estou muito feliz de estar aqui, de todo mundo ter feito esforço
o Miguel, meu representante também, a gente fez muito esforço e graças a Deus deu tudo certo e agora é se preparar para estar à disposição do Barbieri o mais rápido possível. Boa tarde, Vitinho. Chegou, treinou, está liberado para jogar, já inscrito na Copa do Brasil, viaja com a delegação. Esse mais rápido possível que você acaba de citar, é para quando? Já para quarta-feira, à disposição, de repente ficar no banco de reserva? Como saiu, né, regularização, então eu estou à disposição do Barbieri, né, o tempo que ele precisar, né, hoje eu pude treinar com os companheiros, senti um pouco, ele me deu algumas dicas, assim, da maneira que ele quer que eu atue, então eu estou à disposição dele, o tempo que ele precisar já para o próximo jogo e estou preparado. Pois é, Vitinho, hoje pela manhã a gente pôde ver em muitos momentos o Barbieri te elogiando, dando algumas dicas, vocês conversando bastante. Queria que você falasse um pouco sobre essa recepção, sobre como foi esse primeiro trabalho e especialmente sobre o fato de que, bom, você já jogou lá em Porto Alegre, né, pelo maior adversário do Grêmio, que é o Internacional. Você acha que faz alguma diferença, se você pode colaborar de uma maneira diferente, caso possa entrar em campo na próxima quarta-feira? Sim, a gente, né, ele me orientou ali dentro do campo, né, para situações, né, que o Flamengo vem jogando, para mim encaixar, né, na marcação, no ataque, como se defende, como vai atacar e me elogiou bem, né, eu fico feliz de poder elogiar já nesse primeiro contato com a equipe, já poder tá desenvolvendo bem no treino. Com relação a ter jogado no Internacional e ser no adversário do Grêmio, tem uma experiência do jogo, né? Até muitos jogadores que estão lá no Grêmio ainda são os que jogaram contra mim quando eu estava no Grêmio, então eu acho que dá para, assim, por fato de conhecer e já ter jogado lá, é um fator que, assim, na hora do jogo faz uma diferença porque pela experiência, eu acho que conta. Aqui, Vitinho. Muito bem, tá aí, ó. Teoricamente, o Vitinho pode estrear a quarta. A Monique Danella até tuitou mais cedo aqui, ó. O nome dele já saiu no bid com Vitor Vinícius Coelho Santos, contrato definitivo, publicação 30/7, às 10h06 da manhã. Então já tá chancelado aqui. Você ia terminar? Então, é só para dizer assim, que eu não acredite no Vitinho, não é nada disso. É que eu acho que é ruim pro cara. E o seu exemplo do Borja é perfeito. O Borja sofreu pra cacete por causa da chegada dele. Mas tinha adaptação com o futebol brasileiro também, uma série de coisas. Tudo bem, o Vitinho ele teve no Inter outro dia. Tudo bem, mas só que, assim, cara, talvez seja de personalidade. Eu prefiro chegar na miúda e... É como eu gosto. Do que... Porque, pô, eu fui voltando ao exemplo do dia a dia, né? Trazendo pro nosso reality. Qual é a pronúncia? Reality. Fui jogar a pelada lá de basquete pela primeira vez. Vou chegar dizendo que joguei não sei onde. Não vou. Vou chegar quietinho. Sobrou uma vaga? Pô, não. Tô assim, mas vou. Com os 10 no chão, na humilde. Vou lá. Agora, aos poucos, vai. É o que eu prefiro. Acho que pode ser ruim pra pessoa. Eu acho o seguinte, a gente tem que analisar a contratação do Vitinho, na minha opinião, da seguinte maneira. Futebol brasileiro hoje é um futebol de alto nível? Aqui pra mim, você não precisa se concentrar. É um futebol de alto nível? Para mim não é um futebol de alto nível, futebol nivelado por baixo. Quais são as opções hoje nas principais equipes do futebol brasileiro nessa posição do Vitinho? Tem jogadores acima do Vitinho ou muito acima do Vitinho? Para mim não. O Vitinho hoje, ele chega num patamar acima da maioria dos atacantes do futebol brasileiro. E com preço muito maior, né? É um cara muito bom de bola, mas aí entra naquilo, Ale, você tem o dinheiro para gastar. Qual jogador hoje no mercado você conseguiria trazer para essa diferente do Everton? O Everton taticamente é mais importante, mas eu acho o Vitinho mais agudo. Eu acho o Vitinho mais decisivo. Mas no paro ímpar eu prefiro o Everton. Você não escala pelo nome. Você escala no que tá te entregando. Então, voltou a paciência, negão. Senta aí no banco porque aqui tá bem. Antes do intervalo, é isso? Eu acho que tem que deixa assim? Tem que aproveitar o momento e encaixe. Não tem como fugir dessa realidade. Agora, vale lembrar que o Corinthians, que a gente tá falando muito das equipes ali que estão mais próximos da liderança, o Corinthians também tem a maratona. Então é natural que ele vá modificar a sua equipe.
E aí, nisso, ele pode tentar achar novas soluções. E ainda é momento de olhar ali mesmo na tabela. De não olhar muito lá em cima. É ali mesmo. E a rodada, o Corinthians é diferente do São Paulo, do Flamengo, não é pra olhar lá na frente, não. Olha agora, próximo São 9 pontos do líder. Então, assim. Mas não pode deixar chegar, hein? Ganhar confiança. Acho não pode deixar chegar. Mas falta muito. Acho que não é esse tipo de time, não. Ainda não é, não. Muito bem, vamos pro intervalo. No próximo bloco, atenção para os destaques. Vou ler sua camisa, né? Não precisa. Não tem necessidade. Não, já estão pedindo no Twitter. Alô, Central Cogumelo, pode separar aí 1 ou 2 mensagens que eu já estou vendo ali. Pode não achar que eu estou inventando. Porque ele acha que eu me aproveito. Sim. Ele acha que eu gosto disso. Mas não gosto, não. Quem gosta é você, que fica aí todo aceso quando eu leio em braille o que está escrito na sua camisa. É uma nova fase do mundo. Tá. Romero virou craque, você virou... Não virei nada, virei apresentador, entertainer, sou entertainer. Isso. Entertainer. No próximo bloco, além da passada de mão na camisa, que é o mais importante, vai ter também Neymar, que tem aquele desabafo patrocinado ali que a gente vai mostrar e comentar. E vamos falar de Palmeiras também. Filipão tá chegando. Não sai daí que o de placa volta já. Vou passar as músicas, ele inventa, velho. Vai para suas férias e deixa o Guipa sozinho. Você transformou Gatinha Manhosa numa balada de férias? É que você tem que dar as dicas da letra. Não dá pra eu sair assim. Eu fico olhando pro Cabeça de Rolon, pra Pequenina. Se não for sertanejo, ele não sabe. Engraçado que quando eu tiro dias de folga, depois de 40 dias trabalhando na Rússia, tudo bem. Você vai passar 15 dias de férias e aí ninguém fala nada. A partir de quando? Amanhã? Amanhã já é o meu... Estarei em Porto de Galinhas. Amanhã você já não tá aqui. Como é que você vai fazer pra lavar seu cabelo lá? Olha que maldade, hein, mano? Nossa! Que maldade, hein, mano? É só levar a chinchila no pet shop. Deixa eu só ler. Não tem, acho que não. Rápido. Olha, já tá acesa já. Essa aqui vende na Loja do Mito também? Sim. lojadomito.com.br para você comprar essas camisetas. E aí você, enfim, pode dar para os seus amigos e depois ficar lendo, né? Essa é a tua especialidade, dá pros amigos. Respeita a passada. Essa passada aqui que é para respeitar, de novo, respeita, meio assim, né? Riscadinho dentro e tal. A passada. Não tem nada. Olha aqui, ó. Vou falar um negócio. Não tem nada. Olha a passada onde tá. Olha aqui. Passada. Pô, como não tem nada? Você tá implorando para fazer isso. Tem GC a camisa. Nesse momento você pode pegar a estrada. Não corre risco de multa. Certeza. A faroleta tá acesa. Agora... realmente, chegamos Agora chegamos no ponto para falar de Palmeiras. Bruno Henrique, que vive uma grande fase, vai aparecer agora no de placa. Fala, Brunão. Pô, fico muito contente, né, por estar vivendo um momento muito bom aqui no Palmeiras. Acho que esse ano eu tive uma pré-temporada muito boa no começo do ano, onde está me dando uma sequência bem grande de fazer uma boa temporada esse ano. Então, acho que o ano passado eu não consegui ter esse tempo, né? Então, oscilei bastante, principalmente fisicamente, né? Então, acho que esse ano, fisicamente, eu estou conseguindo, né, apesar da gente ter tantos jogos assim, conseguir manter, né, uma certa regularidade dentro do ano, nosso calendário, que é bem apertado, né? Então, acho que, principalmente, esse fator do começo do ano, da pré-temporada, está me ajudando muito. Muito bem, foi uma exclusiva pra gente agora de manhã. Foi a manhã dos volantes, né? Os de beirada fazendo 3 gols e os... Como ser maldoso. Ô Guipa! Oi. Bruno Henrique já superou o desempenho da época do Corinthians, metendo gol todo jogo aí. Melhor momento pra mim do Bruno Henrique aqui no Brasil tá sendo com a camisa do Palmeiras, cara. E vale lembrar que quando o Felipe Melo tá em campo, ele faz a dele e a do Felipe Melo. Felipe Melo hoje é um cara que vinha sendo escalado aí pelo antigo técnico falecido pelo nome. Chegava atrasado em todas, comprometia na marcação. E o Bruno, mesmo atuando com o Felipe Melo, que faz a função de primeiro volante mal feita nesse ano de 2018, ele tá dando conta do recado. Pra mim é um cara que vai chegar e vai ser o braço direito aí do Felipão. Essa formação com Bruno Henrique e Moisés me lembra com mais qualidade o Palmeiras campeão brasileiro, jogando em casa com o Tietê e o Moisés. Sim. Então você não dá a obrigação do Moisés
de ser o armador do time, embora ele faça essa função, mesmo sendo o segundo homem de meio campo. E você dá ao Bruno Henrique a possibilidade de ser marcado por um meia adversário, que é o que normalmente acontece com... Você tem um volante que apoia, um primeiro volante, quem marca é o meia, que normalmente não marca tão bem. Então, acho que dá uma leveza para o time do Palmeiras bem interessante. Então, pode ser um caminho também para o Filipão, embora não acredite. Eu acho que o Filipão ainda aposta num volante, mais posicional, mas seria uma alternativa interessante, como foi nesse jogo. O Filipão gosta de um Galeano da vida, né? Então, mas isso aí faz tanto tempo, né? O Filipão, o tempo passou e... Vamos ver como é que vai ser a chegada do Filipão. O Palmeiras pode ter um adversário de meio de semana. Vamos aguardar hoje, né, o que acontece? Porque se o Bahia ganhar hoje do Atlético, o Bahia terá vindo de 3 vitórias consecutivas. Uma delas uma goleada sobre o seu grande rival. Então o Bahia ganhou do Vitória, o Bahia ganhou pela Sul-Americana e o Bahia terá ganhado, né? Se isso acontecer, do Atlético Mineiro. Já pelo Campeonato Brasileiro são 4 jogos sem perder. Sem perder. Então, assim, o momento, o Henderson chegou lá bem questionado, até pela relação que o Guto tinha com a torcida, mas vai ser um grande jogo na quinta-feira na Fonte Nova entre Bahia e Palmeiras, e o Bahia aposta muito na Copa do Brasil, inclusive em termos financeiros, tal, porque sabe que, né, a Copa do Brasil é uma boa para o Bahia. E sobre esse jogo, o Palmeiras treinou hoje e o Borja participou de toda a atividade com bola. Existe a possibilidade dele ser relacionado para essa partida de quarta. Se ele não for relacionado para essa partida de quarta, ele vai ser relacionado, né? De quinta, perdão. Ele vai ser relacionado para a partida do fim de semana. O Paulo Turra vai ser o técnico. Sim. O Wesley foi técnico... O Wesley dirigiu agora, porque isso, não tinha ainda assumido. E agora o Paulo Turra dirige na quinta. O Turra que já estava... O Turra que na sexta ele já fez parte da comissão, já ajudou algumas coisas aí. O Wesley. Exato, ele para a Cideli. Agora, falando em troca de técnicos, o William vai dizer agora, fazer um meia-culpa, falando que parte do motivo da saída do Roger foi culpa dos jogadores. O mais importante é uma mudança de atitude da nossa parte, né? Porque nós somos os jogadores e nós somos os maiores responsáveis, né, pelo que acontece nos resultados. A gente também tem que se autoanalisar, ver o que a gente pode melhorar como grupo, né? Nós temos um grupo muito qualificado, né? Porém a gente tem que estar ajustando alguns erros que a gente vinha cometendo durante a competição, né? E nessa oscilação gerou a demissão de um grande treinador. Temos 3 campeonatos importantes para que possamos, temos condições de brigar pelos 3, né? Porém, cada jogo encarando como uma final, como a gente foi hoje. Ali, eu vou passar essa pergunta do GC para você, se os jogadores foram os principais culpados pela queda do Roger, porque você disse aqui várias vezes que tinha tanto jogador bom mesmo no Palmeiras, que se eles resolvessem jogar mesmo para valer todo o jogo, o Palmeiras podia estar numa posição melhor. Hoje em dia já não tem nem tantos e alguns estão jogando muito menos, mas eu acho que sim, eu acho que os jogadores têm uma parte da culpa e da responsabilidade. Mas os principais? Não, mas eu acho que o Roger também tem muita responsabilidade nisso. Algumas decisões, você insistir em algumas situações que acabam não dando certo. Eu acho que esse elenco é muito difícil para ser comandado, muito difícil, tem muita vaidade, tem alguma preguiça. Tem cara que tá lá, mas que não quer tá lá. Tá lá. Tem cara que tá lá olhando quanto que o outro cara ganha. Tanto que a gente falou aqui várias vezes, mas várias, que se o Palmeiras quiser correr, é difícil ganhar dele na América do Sul. Pois é. O Palmeiras teve um jogo do Campeonato Paulista que fez um primeiro tempo contra o São Paulo, que foi um dos melhores momentos da temporada do futebol brasileiro. Ganhou do Boca lá, ganhou do Grêmio. Então, assim, isso é uma realidade, isso aí está provado. Agora, foram poucas as vezes que esse time correu. E aí tem responsabilidade do jogador e tem responsabilidade do treinador. Eu acho que está bem dividido aí. O Lucas Lima, aliás, meteu um golaço. Golaço, né, cara? Meio Pavar assim, né? Virou o que? Terceira opção? Ele estava no banco, né? Agora ele estava no banco e não entrou de primeira. Sim. É que agora começa do zero de novo, né? Total. Vai saber o que o Felipão vai... Agora, só respondendo essa pergunta, para mim o maior culpado pela demissão do Roger é o Roger. Não tenho a menor dúvida disso.
Eu vou dar um exemplo aqui rápido da seleção brasileira. Seleção brasileira, quando comandada pelo Dunga, muita gente questionava os jogadores que lá estavam. Questionavam até a geração, dizendo que a geração era fraca. O Tite assume a seleção, consegue extrair o melhor dos jogadores e a seleção brasileira voa nas eliminatórias. Caiu na Copa? Caiu, mas nas eliminatórias voou. Você acha que o Filipão vai ter um efeito parecido? Eu acho, cara, eu acho, porque o Felipão ele vai conseguir extrair o melhor de cada atleta. Para mim o Roger não conseguia extrair o melhor dos jogadores do Palmeiras. Outra coisa que me incomodava... Na Copa de 14 não deu muito certo, né? Não, tudo bem, mas é seleção, uma coisa é seleção, outra coisa é clube. Não, sim, eu entendi, mas eu estou analisando agora o trabalho do Tite, falando sobre a geração brasileira que era questionada por muitos. E que o Tite chegou e mostrou que treinador consegue vencer jogos. O Palmeiras, para mim, faltava um técnico com mais pulso. O Roger me incomodava nele nas alterações que ele fazia. Roger me incomodava o fato dele escalar jogador por nome. Ele tinha dificuldade danada, para não dizer que ele não conseguia colocar um Dudu no banco de reservas pelo status do Dudu, não conseguia colocar um Felipe Melo no banco de reservas pelo status do Felipe Melo. E aí muitas vezes os jogadores do Palmeiras eram questionados. Será que esses jogadores são bons assim mesmo? Sim, o elenco do Palmeiras é muito forte, os jogadores que lá estão são muito bons, e eu acho que um técnico com pulso agora, que consegue extrair o melhor de cada jogador, e o Felipão tem condições de fazer isso, vai fazer com que o Palmeiras voe. Vamos ver se a resenha mais o tamanho vão ser melhores do que a modernidade do Roger, que não estava funcionando muito. Eu acho que não é nem uma coisa ou outra, eu acho que é você ter uma junção delas, né? Mas não é uma coisa... Falar, não é excludente, né? Tem que ser isso ou aquilo. Mas aqui na resenha o Filipão deve ganhar do Roger. Já foi bom, né? Já foi bom. Em 14 foi péssimo. No tamanho, indiscutivelmente. Então, vamos ver. Olha como é que são as coisas. Eu sei que o Brasil foi humilhado em 2014. Só que assim, o Felipão ele ganha uma Copa do Mundo, certo? Na primeira que ele disputa. E na outra ele chega numa semifinal. O Filipão é um dos O Tite chegou nas quartas de final com a seleção. Eu estava aqui defendendo o Tite, mas se a gente parar para analisar, o Felipão chegou na semifinal. Em 14 eu preferia ter parado nas quartas. Não, mas tudo bem. Mas nas últimas Copas do Mundo, o Brasil com o Filipão foi campeão e chegou numa semi. Sim, exato. E nada disso foi, né? Exato. Assim, o Filipão bateu semifinal em 3 Copas do Mundo. Portugal. 3. Portugal então, também. assim, E vice da Euro com eu Portugal acho, também. eu sei que isso aqui já passou. Eu acho que o Filipão vai ajudar muito o Palmeiras. Não, é que o Rodrigo falou da resenha. Não, eu sei. Em 14 ele matou a resenha dele mesmo. Não, em 14 ele não vivia o grande momento e ele não tinha que ter estado lá. E agora com o Paulo Turra, porque o Paulo Turra ele chega para fazer o que era o Murtosa, né? E ele é um cara que é estudado, ele é um cara que faz parte da nova geração, eu acho que tanto valorizam. Separação do Filipão e do Murtosa é pior do que a do ovo com a Clara. Uma resenha. Porque eles não vão se encontrar dentro do bolo. É isso que eu queria dizer. Põe aí chance Sporting Bet no jogo de hoje. Olha lá. Bahia 38%, Atlético Mineiro 31%, empate 31%, ó. O Bahia tá na frente. Você mas que aí, tava dizendo... considerando as últimas eleições e probabilidades estatísticas, é empate técnico. Muito bem. O que você acha, Guipa? Eu acho que o Atlético vence. Ale? Bahia está mostrando uma evolução. Embora o Atlético também tenha aproveitado bem a parada, mas o Bahia tem esses 4 jogos sem perder, só perdeu uma partida como mandante. Então eu vou de Bahia. Então hoje... Foi o do Santos? Foi o do Santos no último minuto, né? Não foi? No último segundo, cruzamento, escanteio. Eu acho que foi esse jogo. Então hoje às 8 da noite na Fonte Nova, esse jogo aí pendurado do Campeonato Brasileiro. Agora vamos ao desabafo patrocinado de Neymar Júnior. Roda. Trava de chuteira na panturrilha, joelhada. Dá mesmo a sua opinião pra gente mostrar aqui, hein? Desabafo. Reticências. De placa espaço positivo, de placa espaço negativo. Ale Oliveira. Cara, eu acho que o fato de ser o comercial dá uma quebrada nisso aí, né? Dá, né? Tira a espontaneidade do negócio, né? Porque o texto que eu imagino que não seja dele, né? De alguém da agência. Foi muito bem feito e eu gosto de ver o Neymar falando que ele caiu, que ele é mimado, que muitas vezes parece mimado. Essa autocrítica me agrada. Só que eu acho que tira muito do peso por ser uma ação comercial. Eu acho que acaba desvalorizando um pouco o que podia ser mais positivo. Mas de qualquer forma eu gosto de ouvir ele lendo algumas coisas que ele considera que poderiam ter sido feitas diferentes nessa trajetória dele. Mas a minha impressão é que no texto tem uma passada de pano, assim, ele assume, mas não assume muito, que errou, que caiu. André?
Pausa dramática. Eu posso estar errado. Não tem problema nenhum. A minha sensação nesse momento é de que não tem nada, absolutamente nada de proveitoso nessa propaganda. Até a função dela, que é de vender mais lâmina de barbear. Eu não sei se vai vender mais lâmina de barbear com essa propaganda. O que me faz tentar entender por que raios a equipe dele, ele, toparam isso. Não me parece nem um pouco verdadeiro o sentimento. Ele chega a dizer que demorou para ele se olhar no espelho, mas agora ele se olha no espelho, agora ele é um novo homem. Ou seja, ele está mudando, ele mudou da noite para o dia, né? Agora eu sou um novo homem. Não acredito nisso. E estou muito à vontade para falar, porque assim, eu critico o Neymar quando eu acho que tem que criticar, eu elogio o Neymar. Eu não tenho um histórico de só críticas nem de só elogios. Eu regulo bem essa história com o Neymar. Vira e mexe elogio muito, vira e mexe eu critico muito. Mas essa propaganda, porque não vamos esquecer, isso é uma propaganda, ela é muito ruim. E sem querer ser grosseiro, eu não sou parça, porque ele encerra com um recado para o Brasil. Isso. Ele encerra o texto que ele tenta fazer com que a gente acredite que seja dele. Não é dele, tá mal lido. Tudo bem. Mas, né? Foi feito como se fosse ele. Mandando um recado pro Brasil, se dizendo o centro do país. Ele encerra o texto dele contrariando tudo o que ele disse. Que ele não é animado, que ele não se acha o centro do mundo, não se acha o centro não sei o que, mas ele vira e fala assim, porque eu quando levanto, cara, o país inteiro levanta. Eu quando levanto, parça. Parça, não sou parça, primeiro. Juro por Deus, eu só consigo entender uma classe de pessoas, um grupo de pessoas gostando disso. O grupo de defensores, assim, daqueles que não se discutem do Neymar. Aqueles defensores mesmo, os passas. Porque esses vão ter mais motivo para defender ainda o Neymar. Porque ele vai tomar porrada pra cacete. Eu achei horroroso. Mas e achei o texto ruim, inclusive. Eu achei vergonha. Mas quando ele fala, quando ele lê mal, como disse o Rodrigo, passeia por alguns equívocos que ele pode ter cometido. Vamos lá. Mas não são verdadeiros, Ale. Então. Não são verdadeiros. Você acha mesmo que ele, na cabeça dele, mas vamos admitir que seja. É verdade? Mas isso é uma mentira, isso é uma vergonha alheia danada. Ele passearia sobre alguns equívocos por qual motivo? Ele passaria por ter uma propaganda. Mas você acha que ele está precisando de dinheiro? Não, eu acho que isso é forjado. Não dá pra entender. Mentiroso. Não, mas você acha que ele está precisando de dinheiro? Quanto mais dinheiro você quer, mais... Fazer uma propaganda para você falar. E ainda, durante a propaganda, ele fala assim, quando eu saio que me dou entrevista, é porque... Ó, pra mim, vergonha alheia, Neymar dentro de campo, um craque, fora de campo, um cabeça de bagre. Pra mim, tudo que foi falado nesse texto é algo orquestrado. Pra mim, ele é um cara que ele não pensa isso que ele falou no texto. Isso aí é uma ação de marketing mal feita, porque queimou o filme dele. Não foi uma ação de marketing bem feita. Queimou o filme dele. Na cabeça dele, ele é o centro das atenções e ele não é o centro das atenções. Ele está queimado depois da Copa do Mundo, ele tem que rever os conceitos dele. E se realmente ele tivesse algum sentimento pelo Brasil, pelo povo brasileiro, Rodrigo, terminou a Copa do Mundo, malandro, marca uma entrevista coletiva, nem que tenha o banner atrás dele. A entrevista coletiva dele é isso aí. Exato. É o Instagram e a propaganda. Nem que tenha o banner da Gillette atrás dele na entrevista coletiva. E fale, Neymar, com as suas palavras, esse texto foi criado pela sua assessoria de imprensa, foi criado pela marca que o contratou. E você criando esse texto, falando esse texto, ou lendo esse texto mal feito, você está dando um tapa na cara de quem gosta de você. Você podia ter passado muito bem batido sem essa. Você passou uma vergonha danada. Só um instantinho, ele já era chacota, só um instantinho. E agora será mais ainda. Cuca é o novo técnico do Santos. Cuca, sim, fomos surpreendidos. Que trabalhou na Copa do Mundo como comentarista do Sport TV.
é o novo técnico do Santos Futebol Clube. Aí sim. Daqui a pouco a gente volta a falar disso. Ainda sobre o Neymar, Não, né? que a propaganda deu certo, você não tem a dúvida. Que Tá todo mundo falando disso. Isso aí. Não, que ele falou que foi ruim pra propaganda. Não, olha só. Foi maravilhoso. Não sei. Não sei. Não, tenho certeza. Não sei. O mundo tá falando disso e... Não, mas peraí, ninguém tá falando da lâmina de barbear. Não, todo mundo fala, é uma ação comercial. Foi assim que a gente começou. Mas ninguém falou da lâmina de barbear. Mas a gente tá falando que é um comercial, tem gente que não sabe nem o qual é. E você acha mesmo? Agora, primeiro que é uma marca que não precisa, porque ela já é líder mundial, ela é tão líder que ela passou a ser sinônimo da lâmina de barbear. Tem uma figura de linguagem, por que eu esqueci. Então assim, ela é tão que a gente chama a lâmina de barbear pela marca. Mas você acha que ela vai vender mais uma lâmina de barbear mas eu acho que por causa da propaganda? Foi tudo isso que a gente especulou aqui, foi pensado por eles. Não é à toa que eles são líderes, não é à toa que eles continuam investindo essa bala para fazer esse tipo de anúncio. Realmente não entendi, mas tudo bem. Mas não é essa a questão. A questão é o seguinte. Eles queriam causar mesmo, né? Eu dei Queimaram o Neymar. de placa negativo. Sim. Porque eu acho que, sendo uma ação comercial, eu acho que perde muito do valor. Tá. É evidente que todo mundo precisa ser um gênio, Sherlock Holmes, para descobrir que não foi ele que escreveu o texto. Me agrada, eu falei uma coisa que me agrada, ele passear por alguns assuntos que foram temas de alvos de crítica durante a Copa. Me ajuda a te ajudar. Vamos tentar entender direito. Ele fala em fracasso, ele fala em cair muito, ele fala em eliminado. Mas todos os fracassos dele, todas as culpas que ele assume, ele joga a culpa em alguém. Não entendi essa. Não, ele vira e fala assim, ó. Eu caio muito, mas eu tomo pisão no tornozelo, eu tomo isso, eu tomo aquilo. Ele tá sempre justificando. Ele morde a sopra o tempo inteiro. Ele morde a sopra o tempo inteiro. Mas inteiro. você já tinha visto ele assoprar? Não, porque eu paguei pra ele. Mas esse assopro foi falso, foi forjado. Então, mas mesmo, o tapa na cara da sociedade, ele dá um tapa na cara da sociedade quando ele fala assim, ó, é o seguinte, vocês não sabem o que eu passo fora de campo. Essa parte eu até sofro agora muito. eu não... Ô Neymar, você sofre ganhando esse mundaréu de dinheiro que você ganha, irmão. Não, o cara que é cobrador de ônibus, e o cara que acorda às 6 horas da manhã, pega metrô lotado, esse cara sofre o quanto, filho? Pelo amor de Deus, um cara que tem a vida do Neymar, vem com essa resenha furada, ele fala que sofre, vai pro inferno, sofre aonde, mano? Mas você não é cobrador de ônibus, eu tenho certeza que quando você lê as críticas feitas a você nas redes sociais, você não fica confortável. Eu sou um cara que todo dia eu deito na minha cama e agradeço a Deus pela vida que eu tenho. Eu não sofro. Não, comparado aos outros, eu não sofro. Peraí. Deixa eu entrar aqui no meio termo aqui. Ir para o lado do trabalhador normal, comum brasileiro, é muito fácil e é covardia. É covardia. Mas é oportunismo é o que mais tem. Então, pera um pouquinho. Deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar. Eu acho... Não, é covardia. Ele tá mandando um recado pro Brasil? Não, eu sei, mas é covardia. A gente tem que falar do povo brasileiro. Mas você não tá entendendo. Eu tô falando que é uma covardia comparar o Neymar com o brasileiro comum. É covardia, ele não tem chance nesse papo, não tem chance. O Neymar não tem chance. Então, assim, vamos comparar com quem ele quer comparar. Um outro jogador de futebol, por exemplo. O que o Neymar tem na vida dele, fora do campo, que é tão problemática assim? Nada, mano. Vamos parar. O Neymar é um cara que foi desde criança criado para ser um craque. É um craque. Escolheu o clube que ele foi transferido quando ele quis. Quando ele quis. O mundo falava para ele ir para o Barcelona, inclusive o técnico da seleção brasileira na época, o Mano Menezes, e o Neymar só foi no dia que ele quis. Escolheu o clube que ele foi. Escolheu o dia que ele quis sair desse clube. Pela maior transferência da história do futebol. Ele fez tudo do jeito que ele quis. Ele tem saúde, ele teve pouquíssimas lesões na carreira. Ele teve uma fratura de pé, cara, que desculpa, a não ser que tenha algo que a gente não saiba, é uma contusão corriqueira. Não, mas eu acho corriqueira. Que... Então, Ale, desculpa, ele não é, por exemplo, o Eduardo da Silva, que teve uma fratura, não, que quebrou a perna dele. Eu acho que ele está falando de outra coisa. Quando ele toca no assunto do que eu passei, ele estava falando, acho que ele se referia ao quê? Às inúmeras críticas que ele sofreu. Por exemplo, teve político com o microfone na mão que falou que ele era uma vergonha pro Brasil, por exemplo. Mas aí... E assim, do mesmo jeito que você recebe Você não sabe o que eu passo fora de campo, é o que tá escrito. Então, essa frase é patética, cara.
O que ele passa fora de frase? Então, eu acho que ele está se referindo a essa enxurrada de críticas que ele recebeu, algumas com fundamento, outras sem. Mas eu acho que ele está se referindo ele a não isso. está falando da vida dele dos últimos 2 meses. Pessoal, só uma coisinha só, porque senão fica muita hipocrisia, e aí o oportunismo, e a gente está trabalhando muito nisso. O cara ser rico, bem sucedido, ganhar dinheiro, gerar dinheiro para o time onde trabalha, não é por isso exatamente que ele comprou a felicidade dele. Pode mas falar que é o caso dele. Se eu tivesse a vida do Neymar, mano, eles podiam me criticar. Quem faz gol é bom, quem tem dinheiro é feliz, quem é magro é contente. Isso aí eu não vou nessa. Concordo plenamente. Eu só iria chegar lá, que é o seguinte. Ele vive falando isso. Ele falou isso depois do Brasil e Costa Rica. Que ele chora na frente de todo mundo, que ele desabafa. Ele colocou no Instagram dele, que é como ele dá entrevista, né? Ele colocou no Instagram dele, vocês não sabem o que eu passei. Não, então, cara, eu, Neymar, quero saber. Tá. Porque tem algo que não é possível que a gente, pelo que a gente saiba, que o Neymar tem uma vida mais difícil do que a sua ou do que a minha. Nenhuma. Eu não vou chegar no brasileiro comum. É covardia. Mas a vida do que Neymar, a vida de qualquer pessoa na situação dele, da classe social que ele vive hoje... Eu não tenho ideia, porque eu não chego perto disso. Alguma coisa está errada. Mas pode ser que uma pessoa com esse tipo, com esse padrão, tenha outros problemas que o dinheiro não compra. Eu não estou falando nem que tem, nem que não tem. Mas eu não consigo ver problema na vida do Neymar. Você não é um problema agora, por exemplo, é chamar a Tainá para fazer a chamada do melhor futebol do mundo. Vocês não sabem o que eu passo nesse ponto eletrônico aqui. Tainá, por favor. Quase fazendo um convite ontem quando saiu esse comercial aí do... Isso aí é um post do Instagram da televisão. Se o dinheiro, ele ainda botou uma grana no bolso, então, só isso. Então você está colocando dinheiro. Ele já tinha feito o post dele. Gente, alguém resolveu dar uma grana. Gente, não, pera um pouquinho. Se você tirar o aspecto dinheiro da equação, não faz o menor sentido. Não, ele concordou com o texto. Ele quer holofote pra cima dele. Ele fala o texto na rede social. Holofote pra cima dele. Se o Neymar virar e falar assim, gente, amanhã eu vou dar uma declaração às 2 da tarde na usina desativada de Chernobyl, que ainda tem lá material radioativo, perigoso. Você acha que a imprensa do mundo não vai estar lá para ele ouvir? Lógico que vai. Vai. Então assim, espaço mídia... Mas ele não quer ser perguntado. Mas ele quer dar uma declaração ele vai botar lá a condição. Não tem nem microfone pra ninguém, eu só vou falar. Aliás, vai ter uma barreira de vídeo. Seria melhor que isso. Ele vai falar. Eu vou explicar porque tem muita gente que não tem acesso. Como é que funciona para você tentar fechar uma ação com o Neymar? Você tem lá 3 períodos do dia, de manhã, de tarde e de noite. Que ele faz as atividades que ele quer. Faz qualquer coisa, vai treinar, vai namorar, vai brincar, vai não sei o quê. Aí, em alguns desses períodos, durante o mês, ele reserva poucos. Achou que o comercial foi negativo. 75% dos períodos, durante o mês, ele reserva poucos para uma ação comercial. Aí fala assim, ó, tenho 1 hora na tarde do dia 25 para ganhar não sei quantos milhões. O cara fala assim, putz, mas esse... Ah, então, obrigado. Risca esse nome, já vai ter outra ação. Então, assim, o dinheiro não foi o que moveu unicamente. Claro que não. Não foi só o dinheiro. Ele aproveitou que tinha o dinheiro. Eu não consigo entender nem com dinheiro, nem sem dinheiro. Ele quer aparecer. Ele quer aparecer. Tô falando dele. Cuca, bom nome pro Santos? Ótimo. Cuca, bom nome pro Santos? Muito bom. Amanhã, obviamente, vamos falar muito do Cuca no Santos. E eu aceito. Eu quero participar, Tainá. Eu quero falar, mas o Rodrigo não deixa. Cale-se. Acabou o programa. Tchau.